Tribuna Livre. Tribuna Livre. À disposição da população, espaço livre para reivindicações, críticas e opiniões, trazendo notícias em primeira mão, tudo o que acontece em sua cidade, no Brasil e no mundo. Os fatos mais importantes com jornalismo ético e imparcial. Programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real. Programa Tribuna Livre. Tribuna Livre. Tribuna Livre, informação e imparcialidade. Muito boa tarde para você, está no ar o programa Tribuna Livre, a informação na dose certa, aqui na sua Rádio Sucesso FM, com a apresentação do jornalista Fred Gurgel e Denis Carrapicho. Boa tarde, Fred Gurgel. Boa tarde, Denis Carrapicho, boa tarde aí você que está nos ouvindo, aí as milhares de pessoas que estão internautas, né, na rede mundial de computadores. Principalmente você que nos acompanha às quartas e sábados. Hoje nós temos aí um dia especial, né? Estamos aí furando aí o nosso calendário. Hoje, terça-feira, dia 25 de março de 2025. E a gente está abrindo aí quebrando aí o protocolo por um motivo muito especial, né, Denis? Nós temos aqui uma pessoa que veio aqui para ser apresentado e uma pessoa que muito faz pela cultura. Um povo sem cultura é um povo sem história, né? Então é necessário que os microfones aqui, os estúdios da Rádio Sucesso sempre tenham as portas abertas aí para esses... Está colocado aqui como um agente cultural, mas eu não chamaria assim, eu chamo como um ativista cultural, né? Porque o agente... Na maioria das vezes ele tem o seu trabalho programado, né? E o ativista não. O ativista ele não só participa, mas como ele cria a história, né? Cria os eventos. E a gente está aqui com Everson Carvalho, mais conhecido como Shark. Shark em inglês é tubarão, é isso mesmo? Tubarão. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Fred. Que prazer estar aqui com vocês. Você está correto, charque é tubarão. Aqui no Brasil o pessoal leva muito para carne seca, né? Uhum. Ah, é? Pelo hábito da dicção da palavra, o charque o charque nordestino, né? Mas o charque meu é em inglês mesmo, tubarão. Mas você é nordestino? Não, sou brasiliense. Meus pais são. Meu pai é cearense e minha mãe é maranhense. Então você foi criado onde em Brasília? Tem sangue nobre, então. O tubarão. Taguatinga, na verdade, a gente permeou muito ali por Taguatinga, Ceilândia, né, na infância. E muito pequeno a gente veio pro entorno, para Novo Gama, e ficamos aqui beirando Novo Gama, Valparaíso, Valparaíso, Novo Gama. Então você pegou Ceilândia de Taguatinga, né? Aquela região que era só, na época, aquela tela vermelha, quando tava chovendo era só lama, quando tava fazendo seca era só poeira, né? Peguei demais, ali era Ceilândia, não sei se você sabe, mas ela tem uma nomenclatura até meio ofensiva, né? Que é Centro de Erradicação de Imigrantes. Foi um lugar construído para tirar o povo que veio para Brasília construir. É verdade. E achava que podia morar lá na Asa Sul, né? Não, aí não deram conta, né? Não deu conta. Aí criaram os 6, né? Que era o Centro de Erradicação de Imigrantes. E a palavra erradicar é meio pesada. Verdade. E aí criou a Ceilândia. Hoje a gente leva numa boa, mas... Hoje é uma área nobríssima, né? É uma cidade violenta. Hoje é muito caro, né, meu? Tem que vender 2 no Val, né? É verdade. Pois talvez até mais, viu? Assim como aqui Valparaíso, teve uma época que, inclusive, a Polícia Civil colocou um outdoor ali, né? Como a segunda região mais violenta do planeta. E hoje... é a vanguarda do entorno, né? A cidade com melhor qualidade de vida do entorno é Valparaíso. E a Ceilândia não é diferente. Eu lembro que Ceilândia era um local perigosíssimo. Hoje é uma área nobre, riquíssima. Hoje você tem orgulho, né, de dizer eu sou morador da Ceilândia e tudo. Mas, Shark, você está aqui não é à toa, não. Você vai explicar para a gente aí as iniciativas que você está tendo. Eu lembro de você no Novo Gama. Eu tive até na sua casa no Novo Gama. E nós também aqui somos da área da cultura, né? Inclusive eu participo aí de muitas atividades. Nós estamos quase aposentados, agora está mais para os jovens, né? Mas o Shark já deve ter uns 45 anos, não tem, Shark? Conservado no álcool, Carrapicho. Né? Você está quantos anos? Você pode falar, Shark? Pode falar. Meio século.
50 anos já? 50 Fazer anos. agora em outubro, meio século. Mas então- você parece estar com carinha de 30, É né? verdade. Agora, mas assim, não está aparentando isso, né? Amém. Não está aparentando isso. Mas assim, você é um privilegiado porque a gente que mexe com a área da cultura, eu estou com 62 anos de idade. Mas você também não aparenta. não. Pois é, mas aí tem que Aparenta pintar bem o mais, cabelo, né? A A pele gente escura também É, esconde um pouco. tem a que dar uma velhice. ajeitada no visual para poder parecer um pouco mais novo. Mas assim, desde quando você vem ajudando a cultura, participando da cultura, fazendo a cultura? Porque você viveu o tempo inteiro da sua vida direcionado para a cultura, né? Vamos lá. É muito importante a sua pergunta, eu acho bacana, porque aí a gente remete, dá até um flashback. É verdade. Eu venho de uma família de músicos. Meu pai é um excelente sanfoneiro, tecladista, Sim. tocou nos melhores hotéis de Brasília, acompanhou pessoas de nome como Fagner, Alcione, Glória Maria, tocava com os fera, Calbi Peixoto. E a minha vida sempre foi na música. E o meu pai falava assim, estuda para não ser músico, estuda para não ser músico, era o conselho dele, você vê que legal, né? O pai Sim. entendia os desafios, até porque eu nasci em 75, naquela época a gente vivia a plena ditadura, então ser músico naquela época não era moleza. Remetia ao pensamento Ainda que a hoje- perseguição ia ser grande. Né? Ainda hoje. Que, aliás, seu pai vive- deve ter passado por ela, né? Ainda hoje, viver da arte é muito difícil. Você viver exclusivamente da arte, do seu talento, é muito É difícil. muito difícil. A gente está chegando lá porque temos aí as políticas públicas que ajudam, fazem, como a gente estava falando um pouco antes aqui da entrevista, Sim. a gente estava falando no off ali, a gente faz aquela reparação né, de momentos de muita dificuldade no passado, mas ainda não alcançam como deveriam. Né? Hoje, aqui mesmo em Valparaíso, por exemplo, descobri aqui o bairro Ipanema nessa rádio, eu estou muito feliz, porque hoje eu estou como presidente de cultura, inclusive praticando as minhas últimas ações, porque em abril agora termina o mandato, eu estou há 2 anos no Conselho de Cultura. Sim. Na Não pode se presidência. reeleger, só Posso. permite. Pode? Está no segundo mandato ou no primeiro? Não, o primeiro. Sim. Mas a gente vem de uma filosofia de entrar, fazer o trabalho e dar oportunidade para o próximo fazer melhor. Entendi. Né? Alguns colegas têm clamado, poxa, continua no conselho, mas eu me dedico demais e é um trabalho não remunerado. É verdade. É um trabalho voluntário. Acaba verdade. atrapalhando. E acaba- Tem essa parte ruim, né? tem essa parte ruim. É verdade. Agora tem a parte boa, que a gente conhece muita gente legal, a gente ajuda muitas pessoas e eu baseei o meu mandato na busca ativa, que é um termo que tem na cultura, que é não esperar o artista chegar até você, é você ir procurá-lo. Porque eu peguei artista de rua, artista que nunca tinha ouvido falar que existiam políticas públicas que fomentavam, que financiavam o trabalho dele, e vivia assim meio que numa condição de pedinte. Verdade. Né? E são pessoas que hoje são muito gratas a esse trabalho que a gente E muitos fez. deles trabalham na rua e vivem do trabalho na rua, né? Você sabe disso, né? Sim, o próprio... Muitas vezes por opção também, porque ele acha que ele foi preparado para aquilo e vai fazer aquilo ali. E outra coisa, quando você faz o que você gosta, já que você sabe disso, é o que você faz, o que você gosta. Você faz com prazer, então você não é trabalho, é uma alegria. É uma alegria, Não é verdade? O problema é que a alegria pra gente, quando a gente Sem dinheiro. tem filho e é casado, Aí dá problema. aí dá né? problema, porque aí a esposa fala, você tá só se divertindo. Eu não estou entendendo você, Não tô né? entendendo você. Você está chegando muito Não, tarde. sim. Para com esse negócio, não dá dinheiro. É né? verdade. Meu amigo, o estímulo da equilibrar. vida, Ô, até Charles, mesmo, que é o recurso, não adianta. Você vai saber disso aqui agora. Você é amigo do Fred Gurgel, já me conhece também, e também do Diego Zanetti. Mas eu fui fazer faculdade após os 40 anos. Porque quando você tem filho, você dá prioridade para os filhos. Filhos. E aí você dá prioridade para isso, para aquilo outro, aí você fica por último. A gente vai sambando, vai deixando. E aí a minha ex-esposa falou para mim assim, olha, peraí, você é um cara que mexe com a cultura, promove a cultura, é radialista, trabalha grava para televisões e só tem um segundo grau, fica até feio, né? Fica até chato, Sim. né? A oportunidade está aí, vamos fazer. Então aí me despertou a vontade de fazer, meio contra a vontade, tá? Mas com a ajuda, né? E você acaba fazendo. Mas assim,
Na nossa época era muito difícil. Muito, até Hoje está mais estudar. fácil, né? Hoje você tem Até os porque- programas sociais que te ajudam a estudar, a crescer. Quem quer crescer hoje consegue. Tem tudo online também, né? Também. Tudo online, facilita. Na nossa E época aí- era na máquina de escrever. Aí tem uma coisa boa que veio da esquerda, né, que veio do presidente Lula aí, que as duas leis que hoje amparam, né, que é a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, né? Sim. Então são leis importantíssimas que destinam recursos realmente para projetos E demorou culturais, ser né? reparado isso, né? Demorou. Demorou, porque, não falando mal de ninguém, nem da direita nem da esquerda, mas Claro. o governo militar nunca se importou com isso. E a gente já sabe disso. A direita falava que fazia, mas não fazia. E a esquerda começou a fazer e parece que está dando certo. É algumas coisas, por isso que eu digo, a política é um equilíbrio. Agora, vou terminar de ler aqui a biografia dele aqui, para que você entenda melhor quem é o Everson Carvalho, conhecido como Shark. É um agente cultural renomado no cenário musical com uma trajetória de 30 anos. Eu não tinha nem nascido ainda. É verdade. Na adolescência, Shark explorou as artes visuais, criando desenhos e tatuagens. Ah, você é Já fui tatuador, Tatuador, né? desenhista. maquiador também, assim, para criança, Na época infantil, não borboleta. dava, não, porque se a gente fizesse maquiagem na época, os caras levavam... Dava problema. Dava problema. Vi. Era perseguido na Não, escola. a própria tatuagem já dava cadeia. Já dava, mas era melhor da cadeia do que a zoação. É verdade. A maquiagem era para a turma mais... Aos 22 anos, ele ingressou na música como vocalista da banda autoral Lady Jane. É sua esposa? Lady Jane. Jane. Lady É, Jane. Lady Jane era uma banda lá do Novo Gama, inclusive. Novo Gama. Uma banda que fez muito sucesso lá, gravou as músicas e eu fui vocalista dessa banda. Tem uma história legal. Sim, mas você foi vocalista e intérprete, mas você também chegou a produzir autoria, alguma música, a fazer alguma música, não? Produzir. Na verdade, nessa banda aí, eu entrei na época, eu não cantava nada. Eu era Sim. uma porcaria. Os caras me convidaram para entrar. Mas tem que pra começar banda. pra aprender, Só né? pra você ver que história legal. Os caras me convidaram para entrar pra banda porque eu tinha uma guitarra muito boa. Uma guitarra cara. Aqui é o dono da bola, por É exemplo. o dono da bola. Geralmente quem joga mais. O pior jogador tem a melhor chuteira. É verdade. E o cara que era o dono da banda, ele era doido pra tocar na minha guitarra, né? E Acabou de e acabou me convidando convidando. pra cantar, eu não cantava nada. Era uma tragédia, mas o cara queria tocar na minha guitarra e foi a ponte que ele encontrou, né, pra poder chegar na guitarra. E nisso a gente vai desenvolvendo, aí vai Acaba melhorando, aprendendo. vai aprendendo. É igual dirigir, né? Você começa dirigindo mal e acaba dirigindo bem, Até né? porque já estava no sangue. Verdade. Como eu falei no começo, meu pai falou, estuda para não ser músico. Eu fiz isso. E fui pro lado da eletrônica, da tecnologia, Uhum. que também eu sou programador, desenvolvedor full stack, né? Um dos poucos do Brasil que escreve em linguagem C nativa. Sim. Eu acho que no Brasil só deve ter uns 18 programadores né? iguais a mim, né? A gente é uma comunidade muito pequena. Mas, enfim, eu estudei para não ser músico, como meu pai falou, mas a música acabou puxando e veio através de um convite. É a vocação, né? A Agora, vocação Shark, fala mais eu me alto. lembro que, você sabe, eu trabalhei na Rádio Mega FM, antiga Rádio Mega FM, que hoje é Supra. Sim. E eu me lembro de apresentar alguns shows lá, convidado pela direção da Fagama. E você fazia parte daquela equipe lá. Como é que você chegou naquela Fagama aí e conseguiu ajudar a comunidade do Gama ali? Geraldinho Gonçalves, né? Geraldinho, conheço demais. Tá vivo Geraldinho do ainda? Parque, né, que o pessoal Geraldinho do chamava. Parque. Tá vivo ainda? Rapaz, tá, e tá na cultura. Hoje ele se transformou num captador de recursos, aprendeu os caminhos para captar recursos para o governo federal. Geraldinho. Não faz mais festa, acredito, por causa da idade e também porque ele se converteu ao Evangelho. E também é trabalhoso, né? Você sabe disso. Demais. E vive com algumas cicatrizes da carreira, porque, vamos lá, mexer com parque, mexer com festa, não são só rosas. Verdade. Sei Perseguido, disso. né? Você A contraria Fagama, interesses. a Fagama que você falou Muita agora, vaidade. Eu me lembro muito bem da Fagama porque eu estava presente lá Sim, naquela eu tive época, né? várias edições. Aqui acabei tem. Aqui não. executando com ele lá assim, bem bacana, acho que umas 3 edições. A Fagama é muito antiga, eu ia na Fagama para brincar nos brinquedos. Mas e acabou a Fagama? É um trem tão tradicional que teve um auge assim, nunca mais foi. Pois era bom, era gostoso, rapaz, mas acabou porque a ideia não foi compreendida. Vamos lá, Fagama significa Feira de Amostras do Gama. Verdade. E em algum momento as pessoas começaram a confundir isso com festa de aniversário do Do Gama. Gama.
Então o que acontece? Que, aliás, pareceu mais isso mesmo, né? Parecia mais isso. É verdade. E ele tirou proveito disso por um tempo, porque como fazia o evento meio que na festa de aniversário, vinha algum recurso financeiro para ajudar a fazer a festa. GDF ajudava, e daqui, Sim, dali. Né? Porém, com essas ajudas, começam a vir os pedidos. Uhum. Olha, eu quero que fulano cante, eu quero que o Beltrano cante, eu quero que seja de tal Quem jeito. paga, leva. Isso, e Quem acaba paga... confundindo Entendi. o formato. Foi o que, assim, na minha visão aconteceu, e aí acabou escorregando pelos dedos dele, e chegou uma época que o governo tentou tomar dele mesmo a Fagama. Alguns políticos que não alinhavam com ele. Acabaram... Alguns que não alinhavam e outros com olho grande, né? Tinha uns outros interesses. Exatamente, É verdade. foi onde descobriram que a Fagama era uma festa que era registrada, patenteada a marca. Sim. E que não tinha nada a ver com festa de aniversário de Aniversário, Gama. E aí foi onde ele usou essa última carta, falou, não, só quem faz Fagama no mundo Sou eu. que tem uma patente. Tem a patente dela. E isso começou uma guerra que acabou levando ao final. A paralisação total. Total, né? Tentou, Que é uma pena, né? é uma pena. Bom, verdade. Terminar aqui de- 2017 tentou fazer uma outra versão, Mas não deu muito certo. horrível, Deu muito certo, E aí acho que largou pra E lá. aí, olha aqui, ó, eu não sei o que é que o Shark tem contra o português, mas ele, ó, posteriormente fundou e liderou as bandas Made in Rast e Bengamole. Olha só que nome. Ah, Bengamole. Aí você teve muito adepto lá, né? Eu acho que Carrapicho era o primeiro, o primeiro, lá, né? né? A Bengamole. Na época não tinha o tal do Tadala, do Viagra. Viagra não tinha Silda não. na fila, Então, que você é... vai mas pegar ó, mas eu vou dizer pra Bengamole, você. O time era grande. Eu vou dizer pra você. Não tinha o Tadala, mas tinha aquele coquetel com bastante ovo de codorna, Guaraná em pó, né? Quer dizer que funcionava. Funcionava, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma Olha, ele disso. tá falando propriedade, viu, Fred? Claro, usou demais. Eu acho que funciona até hoje, mesmo porque é natural, né? Ah, certo. E você tá certo, viu, Fred? Aí tinha uma tendência para nomes em inglês, que made in Rest significa feito às pressas. Que vamos lá, que vai estourar rapidinho. Cai-me rir, please. Me Mas o acompanhe. Bengamole é brasileiro mesmo, né? Esse é brasileirão. brasileirão. E foi onde deu bom. A Lady Jane acabou, né, que eu saí da banda, descontente com a turma, assim, a gente acabou que não queria pôr um, eu para outro. E nisso eu tinha conseguido um contrato anual para tocar numa boate no Gama, chamava Number One. Number One. Lembro. Você lembra? Lembro. E lá a gente... Eu fazia os flash do pit stop pra chamada da festa. Eu lembro muito bem disso. Né? Rapaz, e aí o pessoal resolveu me tirar da banda, da Lady Jane. E os donos do Number One, eles não queriam a banda, queria eu. Sim. Né? Porque assim, eu sempre fui muito performático, então era aquele cara alegre, chegava, cantava, pegava o cara, trazia, brincava. E era um showman, na verdade. Né? Então, a banda não entendeu isso. Eu acho que acontece na carreira de todo mundo. Verdade. Né? Sim, os artistas que acabam virando solo porque o trabalho do cara fica maior mesmo Do que a da banda. própria banda. É verdade. E acaba conflitando, Chiclete com banana né? é um caso, né? Acaba conflitando. Eu vou te dar logo um pra você entender, que você que tá em casa aí entender. O cara que toca o triângulo quer ganhar igual o cara que toca um piano, Henderson. Aí, não, a igualdade aí não dá, aí conflita, né? E, na verdade o compositor obtém as músicas do disco inteiro e acaba nem aparecendo, mas quando ele quer aparecer dá problema, não dá? Dá problema. E vou te falar. Nem pode, porque o cara todos diz, não, a música queremos, dele. porque o artista, ele é egocêntrico. É verdade. Ele é excêntrico. Tá no sangue, né? O artista que não quer aparecer não é artista. Não é artista. Tem que Não, virar ele- contador, advogado. Ele não ama a obra que faz, né? Ele tem que gostar do que faz. Então, lidar com arte, principalmente no papel que eu estou hoje de conselho de cultura, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Afrânio Pimentel aí, que ele tem um desafio grande pela frente. Mas já, pelo que eu tô vendo, já começou bem, né? Está caminhando bem, verdade. mas o artista, ele é uma das áreas governamentais mais difíceis de lidar por conta desse formato, que o cara precisa de ter uma massagem no ego, Verdade. ele precisa se sentir brilhante, ele precisa, e às vezes a gente não enxerga pela ótica dele, acha que nem é aquilo tudo, mas precisa, né? Ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho esperança muito grande no Afrânio pelo seguinte, porque, na realidade, vários segmentos em Valparaíso, eles são desconsiderados. Eu não vou dizer desprezado, porque sempre tem algum grupo, alguma entidade que se organiza, né?
como aqui no caso o conselho. Mas eu vou te falar, nós precisávamos de um secretário, um prefeito, vamos dizer assim. Primeiro, o Fundo de Cultura existir realmente. Segundo, não é proteção de mercado, mas uma valorização dos profissionais do município. Terceiro, a criação de festivais. Nós precisamos de festival aqui, gente. Festival gincana, com premiação de R$2.000, R$3.000, R$5.000. Você consegue. Valparaíso é um celeiro de talentos. Denis, se você botar aqui, vamos fazer aqui um festival de literatura de cordel, você vai ver aparecer gente disputando aqui coisas maravilhosas. Se você disser, o Fred não, eu mesmo quero. É um deles. Tem literatura de cordel. Exato. Aí se disser assim, não, vamos fazer aqui um de hip hop, vamos Vai fazer aparecer. um aqui de karaokê, vamos fazer aqui, ó. E digo mais. Estamos botando até jogador de futebol agora, né? Sim, vou falar aqui no Shark. Nós fizemos uma festa através da Cival, quando era presidente lá. Levamos 50.000 pessoas para dentro do shopping. Isso atestado pelo shopping. Quem determinou a quantidade foi o shopping. Eles colocavam pela quantidade de carros que entraram. Mais de 15.000 veículos entraram nos 3 dias de festa. E eles colocavam vezes 3. Aliás, foi a primeira e a última festa que foi Mas feita, eles não contaram os carros que ficavam de fora. Então, ele superou 50.000 pessoas. Mas aí, quanto que o governo municipal deu para nós naquela época? R$17.500. Por quê? Foi até o Pablo. Foi porque, para dar sem licitação, o valor era R$18.000. Que poderia gastar sem licitação até 18.000. Hoje acho que é mais. Né? Com dispensa. Isso aí não vai com dispensa. Eu acho que hoje deve estar uns 25. Acho que hoje. E Bom, o recurso não chega em você. Aí nós conseguimos 50.000 do Sebrae. Foi. E fizemos com. E algumas empresas, várias empresas do nosso município que nos ajudaram na época. Inclusive o Aruba e tudo. Então nós fizemos essa festa que foi um marco na região. E isso, Shark, demonstra que a pessoa querendo fazer, se tiver as condições necessárias, faz. Eu tenho certeza que você, está aqui o nosso Zanetti, né? Eu falo até bem com karaokê e JP, tudo a ver, né? Ou karaokê e você, tudo a ver. Entendeu? Então, eu falo assim. Ô, Charles, você não sabe da maior. O karaokê agora na Rádio Sucesso aqui é ao vivo. É ao vivo? A gente. E é quase todo dia. Primeira rádio do Brasil lançando o karaokê ao vivo. Você sabe que você conhece de cultura, você sabe que nenhuma rádio faz ao vivo. Ela toca as músicas gravadas. Tecnologicamente, como isso é possível? É possível. Porque rola um atraso e tal, e aí... Não, ao vivo. Matar esse problema? Vou te convidar para quarta-feira você acompanhar. Eu vou te convidar para quarta-feira você acompanhar a partir das 10 da manhã. Você vai ver os cantores aqui ao vivo, os cantores da nossa cidade e de cidades próximas aqui, que é do Novo Gama, da cidade ocidental, de Lusiânia e até da Santa Maria. Tem vindo aqui para poder cantar e tem dado um sucesso maravilhoso para a rádio. A audiência vai lá no céu, porque quando você traz um cantor, ele liga para todo mundo e fala, eu tô na rádio tal, meu amigo, vira uma confusão nessa internet, não é, Zané? Isso é muito E aí você está dando oportunidade para o cantor aparecer. Sim. Né? Então, você que está acostumado a dar oportunidade para as pessoas, eu estou fazendo a minha parte, eu já estou quase aposentando, 62 anos, eu quero agora parar, deixar... Não, mas é verdade. A gente trabalhou a vida inteira e tem que passar a bola, tem que passar o bastão. Então, o Zanetti é um dos caras que tá... Eu só vou passar o bastão quando eu morrer. Aí não vou nem passar, alguém vai ter que abrir o caixão. Eu acho que ele vai engolir o bastão. Não, rapidinho. À vontade. Entra aqui. Aproveitar para convidar o Shark ao vivo, porque o Shark canta nos meus karaokê. Já tá na minha mira de convidado para vir. Então já tá aí, ó. Já vou mandar a produção entrar em contato. Maravilha, vai ser um prazer. Pois mas aí, voltando ao que interessa aqui para o ouvinte, já que nós temos aqui um especialista, um ativista cultural aqui, aliás, não. Eu vou colocar nós 4 aqui. Mas aqui temos o Zanetti, temos aí o Shark. O que eu quero saber é qual é o projeto que está na pauta. Você disse que está no final de mandato.
Qual o maior projeto durante o seu mandato? Qual o projeto que está na pauta aí? Qual o projeto que você sonha fazer? Porque nós sabemos que você tem capacidade, a pessoa que já fez Fagama tem capacidade de fazer qualquer evento. E aqui em Valparaíso, o grande problema é que as pessoas esperam o governo fazer. Eu vou tirar por mim, sem falsa modéstia. Eu fiz uma feira permanente entre a B e a C lá, sem nenhum centavo do governo, hoje gera 300 empregos direto. Nós pegamos a área, construímos a feira e hoje gera 300. Depois eu fiz a ARFEV, Associação Regional de Feirantes de Valparaíso, fizemos. Depois eu criei a ASMEV, que é a Associação de Microempresários, compramos o setor de oficina da Encol, hoje gera 50 empregos diretos, sem nem um centavo de governo. Aí eu penso assim, por exemplo, nós temos aqui você que já está no sangue, é da vocação, tem aquela vocação mesmo. Cara, por que não você, eu não sei se despedida ou a reintegração de um novo mandato, né? Mas por que não fazer a festa, por exemplo, primeiro festival Vem Que Tem, por exemplo, mas se for o caso, vai nós 4 fazer uma comissão, vamos ali na Vem Que Tem, que é mineira, né? Porque é do grupo Tambasa. Conversar com o gerente aqui, que ele não é o dono, mas vamos ver se ele banca uma festa, Vem Que Tem, ele der 20 mil, 30 mil, faz um festival. Mas aí, peraí, Fred, mas aí... Não, eu estou dizendo assim... Ele já tem uns caminhos diferentes agora, eu estava conversando com ele em off. Já tem uns caminhos diferentes melhor, né? aí. Melhor. Porque... Não, estou falando... Não é melhor, é mais acelerado. E na verdade é legítimo, porque... Vamos lá, primeiramente, tem que te parabenizar pelas iniciativas, as coisas que você já realizou, porque não eram fáceis, né? Não são. E o formato era esse, você corria atrás do empresário, pedia dinheiro, aí ficava sumindo. Recebia mais não do que sim, né? Vou botar minha sua logomarcazinha no meu cartaz. É verdade. Eu vou falar Vou mandar falar no palco, né? Vou mandar falar no palco. Isso era muito difícil. Sim. Aí não tinha o retorno que se esperava, porque o cara falou, não, bicho, eu não quero nada disso, não, toma aqui o dinheiro só pra você sair da minha frente. Tem empresário Não, desse nível, claro, pô, esse cara perturba demais, pelo amor de Deus. Demais. Ixi, aí lá vem o Fred Gurgel, fala que eu não tô, porque eu já sei o que ele quer patrocínio. É verdade. Né? E acontece que esse mercado, essa forma de trabalhar ficou estagnada, porque os empresários acabaram adotando entre si um hábito de não patrocinar mais eventos. Mas vamos lá. Era muito mais não do que sim, né? Era 20 não e um meio sim. 20 não, um meio sim. Mas vamos lá. Nós estamos falando de culturas diferentes. Sim. A gente tem a cultura comercial, né, que é essa cultura, que ela é feita com essa finalidade de dar 50 mil pessoas e ter uma tarde de shows e gerar ali uma contrapartida, uma propaganda para quem está patrocinando. Sim. Uma Fagama da vida, né? Ela é a cultura comercial. Muitas vezes até que você cobra ingresso. Eu estou ouvindo um apitinho, não sei o que eu estou falando muito. É o retorno aqui. Aí, pronto. Não, né? Posiciona de frente, pode pegar melhor. Aí, Aqui vai dar melhor. É o retorno. Então vamos lá. A Fagama, por exemplo. Você viu que o cara, quando é cantor, ele sabe até que tá dando apito, né? Apito é o final de jogo. É verdade, Já incomoda, né? Qualquer ruído já Ih, rapaz, eu sou enjoado com isso É no verdade. palco. Mas vamos lá. Tá tudo lindo. Quem era enjoado era o Tim Maia. Tim Maia fala, o Banda Vitória Regia, olha o retorno, lembra? Cadê o retorno? Não tô ouvindo a minha voz. É verdade. Ele era enjoado. Mas Enjoado. continuando. Esse formato da Fagama e desses eventos que se realizava, ele foi acabando sendo substituído pela cultura de fomento. Né? O que é a cultura de fomento? A cultura de fomento está na Constituição Federal, está nas leis e decretos e portarias que normatizam a obrigação de se financiar a cultura, porque entende-se que a cultura ela faz parte da segurança e da saúde. Eu não sei se vai haver concordância, é um papo para a gente falar muitas horas, Sim. mas nós falamos aqui de Ceilândia verdade. E falamos de Valparaíso, que chegou a figurar como um dos municípios com mais índice de assassinatos do planeta. Na verdade, o termo era esse.
dos mais perigosos do planeta. Que hoje já mudou o quadro, né? E mudou. Graças a E Deus. se você olhar o que Ceilândia e Valparaíso têm em comum, é esse acesso à cultura. Porque a gente, às vezes, o remédio está ali e a gente acha que foi o PM que desceu o cacetete, a gente acha que foi porque fez a lei da garganta seca, né? Não pode lei beber, seca. não pode beber. Tudo O isso- boteco tem que fechar 10 horas. Tudo isso, Carrapicho, contribui sim, a gente tem que ser justo, contribui. Mas, de fato, o que você diminui a criminalidade é você ocupando o jovem. Verdade. E a melhor forma de você Oficina ocupar o vazia, jovem é a mente do diabo. é verdade. Né? E Porque a você melhor- ocupando a mente dele, ele não tem tempo de pensar besteira, né? Então, Valparaíso teve uma explosão cultural em termos de ocupação saudável, né, da cultura, não uma cultura de rendimento, uma cultura ocupacional. Porque Sim. o cara ia para a escola de música, tá? E ele ia lá para ter contato com o instrumento, ele não ia lá para virar um Beethoven da vida. Que é um formato diferente do que a gente conhecia de quando você vinha da época militar. Porque, sem querer criticar nenhum regime, todos para mim funcionam, cada um é um mecanismo, Verdade. mas você cria coisas que, por exemplo, a escola hoje, nosso sistema educacional, para mim ele é falho, no sentido de que você só passa de ano se você for bom em química, matemática, geografia, português e blá 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 blá. Vamos lá. Você tem um matemático muito bom, que o cara vai ser um Oswaldo de Souza da vida e ele não passa da quinta série. E o cara porque- que é bom em artes plásticas? Você entendeu? É, O cara exatamente. não entende geografia. É. E aí ele não entende de história, ele não sabe quem foi Nabucodonosor. É verdade. E aí você fica segurando esse cara na quinta série e ele não avança. Desestimula, né? Desestimula, ele desiste. E aí Pronto, a palavra é ela, desestimula. desestimula. O que acontece? Perde a oportunidade. Se nós criássemos um modelo educacional onde, cara, você não é bom em história, mas você é bom em matemática, então você vai para esse caminho aqui. Claro. A história que você não é bom, você vai suprir com outra coisa, como fazem nos Estados Unidos, Verdade. com música, com basquete, com beisebol. Você pode ver que nos Estados Unidos muitas pessoas entram para a faculdade pelo esporte. Verdade. Ele não é tão bom acadêmico, mas a universidade briga pelo cara porque ele é um excelente jogador de basquete. Verdade. E nós aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de matar as pessoas no berço. Assim, é um termo pesado, mas eu digo matar É a no velha, berço. é a velha falta de oportunidade. De oportunidade. Né? Porque você Verdade. pega um cara ali que poderia ser um excelente químico, que vai descobrir a cura do câncer e não deixa ele passar da quinta É série, verdade. porque ele não é bom em artes plásticas. É. Então, assim, primeiro a gente precisa entender isso. E assim também precisa entender a forma da criminalidade, porque ela está ligada a isso. Verdade. O policiamento ostensivo é necessário. A redução de frequência em lugares que você coloque o jovem Em risco. a mercê, em risco ou a mercê de curiosidades. É. Que tem muita gente assim, que fala, o bandido bom é morto, não sei o quê. E às vezes a gente precisa construir um diálogo interessante que nem todo mundo que está na cadeia é bandido. Verdade. Né? Eu, você, Carrapicho. Fora os injustiçados, né? O próprio Zanetti aqui corre o risco uma hora de o cara aqui mexer com a esposa sua. É verdade. E você, no momento de raiva, você enfia a chave de fenda nele Pronto. e ele morre. É. E aí você vai parar na cadeia como bandido e você não é. Não é bandido. Criminoso. Então, vamos voltar tudo isso para Muitas das vezes até legítima defesa, né? Se você pega o cara e mantém ele ocupado com algo criativo, ele fica isento de estar numa mesa de sinuca. Eu não sei se você concorda comigo, Thiago, mas o cara que tem essas oportunidades aí que você está falando, na qual você tem vivido a sua vida inteira fazendo, e eu acredito que o nosso secretário aqui agora também, eu peço a Deus que faça e dê discernimento para ele poder dar seguimento para isso aí. O cara fica até mais calmo. Vira Às outra vezes, pessoa. o cara, o que acontece? Você está dentro do ônibus, o cara pisa no seu pé, aí você pede desculpa pro cara. Aí já mudou, aí o cara não tem nem chance de brigar com você, né? Vira um Essa que é a cidadão, realidade. né? É verdade. Falar para vocês a importância da cultura é uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração. Nós temos um rodeio que acontece aqui. Sim. Né, Já está anualmente, tradicional, que é inclusive. tradicional.
Muita gente é contra. Fala, pô, fica gastando dinheiro com rodeio, gastando dinheiro com cultura, é 1 milhão, 2 Mas milhões. a vida é só de trabalho ou também tem lazer? Mas a gente precisa de saúde mental. É verdade. A gente precisa ter um momento de desopilar. Faz parte. E eu vou fazer um comentário que eu quero que fique no coração de vocês. No dia que tiver um rodeio aqui em Valparaíso, tente marcar uma vaga no salão de beleza para ver se você acha. Não acha, porque tá todo mundo se preparando para ir. Todo mundo ocupado, irmão. E aí gera o quê? Renda. Renda. Vai na Polieri ali e pergunta Já se vendeu tem a bastante. bota. A bota acabou, né? A bota acabou. Se tem um cinto de fivela. Então o que acontece? Exatamente. As pessoas precisam abrir um E pouco o cara do o olhar. churrasquinho que bota lá pertinho? Rapaz, então é isso, cara. Né? E o cara que vai vender a cervejinha dele ali É uma pertinho? explosão do comércio Sim, mas- nessa cidade. Tem alguns problemas que tem um cara depois sai de lá meio tomadinho, vai andar com o carro à velocidade. Mas se a gente mensurar os benefícios É muito mais. com os históricos que tem de alguma De pequenas ocorrências, é tão né? pequeno que não faz sentido Verdade. você dizer que uma festa dessa... pra Ô, você Shark, não você é sabe legal. que minha mãe tá ali, é carioca. Lindíssima. E aí, você sabe, lá no Rio de Janeiro, Cultura lá cultura, em Copacabana tem o tradicional passagem de ano. Você sabe disso. Sim. Você é brasiliense, mas tem contato com as pessoas do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe, né? A pessoa para pra ver a queima de E aí, fogos em Nova York. não vai deixar de fazer a passagem de ano? Claro que tem problema. Uma briguinha aqui, outra ali, Não. uma discórdia daqui, outra ali, né? Mas vai deixar de fazer porque o cidadão brigou com o outro ali que pisou no pé do outro? Não. Então acho que por aí é o caminho. O benefício é muito maior, mas muito maior, né? A renda que gera para o local é muito maior. Você sabe que o Rio de Janeiro ele vive de espetáculos, né? É o futebol, é o final de ano, é a queima de fogos. E aí, se não tiver, nem a prefeitura consegue arrecadar. É verdade. Não é verdade? Turística, né? E aí eu acho que é por aí. E por outro lado, é o que você falou, é a saúde mental. Né? O cidadão que está de cabeça fria, de cabeça quente e fazendo besteira, de repente ele muda até o comportamento dele. Sim, claro. Né? E o Carrapicho, voltando nessa temática do rodeio, da importância que nós que somos da cultura, somos da Mas se não tiver rodeio agora, o povo briga, viu? Briga. Ué. Muitos de nós, inclusive eu corro um risco muito grande de falar isso aqui e depois ser cancelado no meio dos artistas, mas eu não tenho esse problema não, porque é muito falador. E aguenta tiro, porque lá de cá é uma pedrada. É verdade. Mas deixa eu falar, a gente tem uma guerra com a participação do artista local nessas grandes festas. Certo. Pois é, isso que eu ia falar. Poderia haver uma valorização maior do artista local. Até porque contratado um rodeio vem de fora, porque nós não temos área rural, nem 1 metro de área rural. E também não tem um especialista nisso, né? Nós não temos fazendas que criam touros e cavalos para fazer essas coisas. Eu acho assim que Mas chifrudo tem, viu? pode ter, mas Tem eu acho bastante. assim, cada macaco no seu galho. Eu verdade. penso assim, uma festa dessa, ela gasta no mínimo 2, 3 milhões de reais. Então, eu penso assim, por que não pegar 300 mil, botar na mão de um JP aqui e diz, você vai fazer o primeiro festival de talentos de Valparaíso. Vamos criar coisas mais voltadas para os nossos costumes, para a nossa realidade. Entendeu? É bonito o rodeio, quem vê se apaixona, até porque o entorno é uma cidade, vamos dizer assim, de uma população itinerante, não, uma população muito volátil, que vem muito de fora. Nós não temos a identidade ainda, nós somos considerados a terra do nem Goiás, nem DF. Nem tanto assim, né? Nosso governador está mudando isso aí, viu? Tá não. Vou discordar de você. Não, tá mudando. não. O cara que bota uma secretaria do entorno no DF, ele está regoianizando o quê? Mas tudo bem, é só opinião. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, as coisas têm que ser feitas, mas têm que ser otimizadas. Cada um tem uma maneira de ver. Por exemplo, eu espero que o nosso prefeito agora, o Marcos Vinícius, e eu não posso deixar de falar de uma instituição que é a instituição mais resiliente da cultura, que eu chamo ponto de resistência, Sim. que é a Vem Viver. Não sei se vocês conhecem, lá com o Juarez. Rapaz, pense numa coisa. E outra coisa também, que talvez vocês não conheçam, que eu participei, fui assistente de direção. Valparaíso também é a vanguarda da 7ª arte. Nós temos 2 filmes valparaísenses que roda o mundo e disputa coisa que foi gravada, inclusive, no Céu Azul. Nós Então, conhecemos.
Eu participei, o Sátiro também como mecânico, Antônio Sátiro, e a gente participou desde Como o início. mecânico, ele é um bom, Muito. o Sátiro como mecânico é um bom palhaço. A participação dele foi quase 30 A segundos. gente fala assim, porque a gente conhece e tem amizade, Não, então, por isso que pode mas, brincar. mas eu digo assim, às vezes poucas pessoas de Valparaíso sabem do potencial que tem o município. E você sabe que o primeiro vamos dizer assim, diretor de cinema de Valparaíso, talvez você não saiba, ele gravava longa-metragem com um celular. Com um celular ele fazia um filme de 1 hora. Imagina. O cara é um gênio um cara desse. Imagina um cara desse Tendo equipamento, num país rico, com estudo, que ele pudesse se formar. Seria, talvez... É o que ele acabou de falar, é a oportunidade, né, chefe? É a oportunidade. Então, é um cara que morreu, Sandro Sarandi, não sei se você conheceu, fez Conheci. vários filmes, 1 minuto, que era 1 hora, mas ele botou o nome do filme 1 minuto. Botou. Então, essas coisas, Shark, essa história, quem é que conhece essa história? Vai morrer se ninguém escrever. Se ninguém deixar escrito. O filme está aí, eu tenho no meu celular, o melhor fotógrafo do mundo. Agora, e o último Natal. Eu queria perguntar para o Shark o seguinte, Shark, que tem que... A gente queria falar para a população que está lá na rede mundial de computadores agora, assim, o que tem assim, de projetos hoje que você acha importante, que vai decolar, que vai funcionar, e O que você vai você deixar o quer legado ali. divulgar? Eu não sei se você vai tentar a sua reeleição. A gente está sendo muito rápido aqui, está parecendo que está todo mundo sofrendo TDAH. Mas nós estamos, hoje em dia nós estamos, viu? Os assuntos, O negócio o Bom, a homem gente já tá quer na pressa. finalizar ali. A gente não está finalizando, eu acho que nós vamos passar umas 4 horas com muita Não, honra eu aqui acho conversando assim, aqui. eu acho que a gente muita tem que coisa. marcar mais horas, viu? Mais horas. Eu né? tenho verdade. faculdade daqui a pouco. Você não pode. Vamos lá. O primeiro assunto aqui que a gente não finalizou foi a questão foi a do sua Made in biografia. Rest, né? Exato. Vamos finalizar. Vai lá, aqui, Charles. pra gente não se perder. Então, o Made in Rest significa feito às pressas. Foi uma Sim. banda que a gente criou, mesmo feita às pressas, para poder continuar na No boate. sentido porque os caras literal, não... né? Literal. Quanto tempo durou ela? Ela durou 1 ano e meio. Então foi feito às pressas mesmo, né? Ela foi feita às pressas porque a banda que eu participava, que tocava na boate, foi demitida e já tinha um show na semana que vem. Sim. E aí tive que rapidinho correr, Adaptação pegar um rápida, guitarrista, né? um batista, um batera e fazer rápido, né? E aí logo depois veio a Benga Mole. O que é que significa mesmo? A Benga Mole. É Benga Mole. Significa Benga Mole. Benga Mole. Na Literalmente é o quê? Aí foi em homenagem ao A Carrapicho, gente- naquela época você É já verdade. conhecia. Não, mas naquela época eu tava bem, né? Na verdade, o nome da banda chamava Dick Bengamole. Era um nome engraçado, porque na verdade a gente tinha um trabalho muito parecido com os Mamonas Assassinas Sim. na época. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que as músicas nossas eram até melhores que as deles. Né? Mas assim, Tiveram oportunidade, os né? caras que deram certo. Não, a gente deram, ficou- é o que eu falo, a oportunidade a oportunidade. que chegou pros caras, né? Tanto que depois a gente acabou virando cover dos Mamonas Assassinas, Aham. né? E eu acho que hoje é uma das apresentações que eu faço melhor Uhum. dentro da área da música já falou lá, o Robocop Já gay. Robocop gay, A gente vai no karaokê. Aliás, a se gente tiver no fala, karaokê "Canta aqui ao vivo, Robocop ele vai ter que gay". cantar o Robocop gay Ai, aqui, velho. como dói! É verdade. A gente faz. E Fred, pra gente seguir, que o papo tá muito bom, sobre a questão do rodeio que a gente estava falando, Sim. da participação dos artistas Locais. né? E vou emendar na pergunta, você falou qual que é o sonho que eu tenho, né? Certo. Nesse final de mandato. Tem a ver com a questão do rodeio, mas não precisa ser lá. Uhum. Os artistas locais, eles pleiteiam bastante mais valorização nesses eventos. Sim. Eu corro isso, igual eu falei, de ser cancelado, porque eu tenho uma opinião, de certa maneira, contrária, que corrobora, mas é contrária. Sim. Tá? Vou lá para falar para você. O rodeio, acho que o último que teve aqui, teve um dia que tinha 5.000 pessoas. Certo. Né? Para ver o Gino e Geno, eu acho. Foi. Né? E se eu coloco um artista local, será que eu vou conseguir esse público de 5.000 pessoas? Então, É meio assim, difícil, né? a gente tem que ter um cuidado. Mas não dá pra botar ele pra abrir a festa? Isso, vamos chegar lá agora. É isso que eu ia falar. Vamos chegar botar lá aí agora. A gente não pode também uma pré-apresentação. brigar tanto assim pela valorização do artista local, Sim. sem também valorizar o cara de fora. Claro. Ele tem Sim, uma não, jornada, Talentoso, concordo plenamente. é. ele tem uma história, se o cachê dele é 300 pau é por algum motivo. Verdade. Né? Então, assim,
E é ele que é o show, né? É Não, ele que faz o show, ele é o É show. o cara que as pessoas veem na televisão, vê no rádio. Ele é no o rádio. showman. Não adianta, Cara, né? faz público. Traz público. Você bota um Gustavo Lima aí, o cara vai lotar. Não tem jeito, é Não, é verdade. sucesso. Se botar o carrapicho, não vai lotar, né? Não vai lotar. É verdade. Então vamos lá, para quem está aí do outro lado escutando, antes de fazer tomar suas, né, Sim. essas suas opiniões com base no que eu estou falando, para eu concluir, porque às vezes a pessoa pode entender É errado. verdade. Então, ouvinte, vamos lá. Tanto o artista grande, ele tem o valor dele, como o artista local tem Também o tem valor o valor. dele. O que está faltando para a gente conectar esses dois mundos? É uma ideia que eu tive há muito tempo, e aí é onde que entra um sonho que eu pretendo colocar em prática, que tem a ver com o que você falou dos festivais, que é promover, dentro de Valparaíso, Festival de um talento. ranking Sim. de artistas, porque a gente tem condição de fazer isso, Sim. como é em Goiânia. Eu desafio vocês a irem lá. Goiânia, musicalmente, parece um outro universo. Verdade. Porque desafio é Sabe por quê? melhor convidar. Sabe por que aparece, falar. sabe por que aparece tanto talento em Em Goiânia? Goiânia, todo mundo canta a música do cara. Mas é oportunidade. Vamos voltar para o mesmo ponto que nós saímos, oportunidade. Meio voltado pro patriotismo, É né? verdade. Parece que Goiânia, o pessoal tem uma onda que assim, é de Goiânia? Ah, então eu vou curtir. Não É de verdade. Goiânia. Então, o que está faltando pra gente aqui em Tá que nem a Valparaíso? comida de boteco, né, em Goiânia De também. boteco, Não é verdade? matou. E vai encaixando, velho, não tem O jeito. que é meu sonho, Fred? É ter em Valparaíso estabelecido um ranking, que isso vai acontecer através de festivais. Sim. E vai mudar hoje, por exemplo, se eu fosse ranquear para você, quer dizer, qual que é o artista número 1 de Valparaíso? Eu diria, sem sombra de dúvidas, que é Jorge Recife. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Conhecido internacionalmente, Em né? segundo lugar, quem você colocaria? Luiz Henrique. É Há verdade. alguns meses atrás eu iria pela Tanarré, né? A Mas Tanarré, ela nos poderia deixou, estar né? no pódio É. por várias vezes. É verdade. Então, essa disputa, ela é saudável e você cria um ambiente onde você cria até a curiosidade da população saber por que esses artistas têm um ranking de 1 a 10 ou de 1 a 20, tá? Para criar, às vezes, aqui até aquela disputa pessoal, não, o meu Verdade. artista é melhor, Cara, o seu... tenta melhorar também, né? Então, O cara- vamos lá. Ô, Shark, eu tava Estimular não a contando você competição, né? Pra Estimular mostrar pra você a a importância competição. de Jorge Recife, que foi ex-secretário, né, finalizou... Ex-vereador, né? Não, também. ele finalizou o seu mandato como ex-secretário, né? Finalizou como secretário. Como secretário. É. E aí um dia, a gente já tá coroa, pegou a família e foi para Recife, no carnaval. Chego no carnaval, por incrível que pareça, quem estava em cima do palco? Jorge Recife. Jorge Recife. Ó, pra você ver que E legal. conhecido e ovacionado. É o que eu Ovacionado. falo, se você quer um E aí você cantor fala de assim, grife, eu não estou contrate o acreditando Jorge no que eu estou Recife. vendo. E isso aconteceu lá, como acontece aqui em Brasília também. Eu não sei como é que é o nome da banda, a banda não, do bloco que ele sai aí, mas que carrega um monte de gente. Então, tem o seu valor e é da nossa cidade. Sim. Né? Agora, como que a gente conecta isso? Eu tenho um ranking onde eu coloquei algumas... É um ranking na minha pessoal, ótica, né? Posso Pessoal. estar errado, Aham. né? Pode se abrir isso para Valparaíso, para a população participar, Aham. uma espécie de um The Voice, uma espécie de um concurso que a pessoa Na verdade, botar. é o velho festival que a gente Festival, conhece. né? É verdade. E aí o que acontece? Com o resultado disso, poderia se pegar todos os rodeios e criar ou em festas grandes que tiver aqui, criar um mecanismo, às vezes até um projeto de lei Sim. que obrigasse toda a atração grande aqui de se apresentar na cidade, ter como chamamento dessa atração o artista local. Aí o chamamento seria assim: Jorge Recife convida Arnaldo Antunes. Exatamente. Um exemplo, tá? O Jorge Recife convida Chiclete com Banana. O show é do Chiclete com Banana. Mas quem está convidando é o nosso cara, é Exatamente. a nossa prata da Entendi. casa. Verdade. Aí vem um cara aí, vem o cara do rap, famoso, o MC, daí vamos ter lá o cara Sky Blue, que é o Pedro Sky Blue ou WT, Sim. ou a Jane, mulher comum, que era da Atitude Feminina. Vamos trazer que vai ter um show do MC Dopa aqui em Valparaíso. Tem uma lei aqui que se todo artista grande vai se apresentar lá, quem chama ele é o nosso local. E aí você Exatamente. faria aquela festa. E na festa ele abriu o show. Abre o show, sim. Jane, mulher comum, convida o MC. Então, esse é um sonho que eu tenho. Sim. Sim, e o que falta para realizar? Já Falta- que é um sonho, o que falta? Vamos marcar logo para amanhã? Vamos marcar para amanhã. É. Falta
adeptos, falta colocar a coisa no papel e realmente fazer para funcionar, porque até chegar nesse ponto, o Fred, foi muito trabalho, e 2 anos de mandato no Conselho não foram suficientes para fazer tudo. Sim. Porque Mais um motivo primeira coisa é a burocracia, né? Mais um motivo para continuar. Para continuar. E assim, ou que talvez os nossos sucessores peguem essa ideia e Shark, vamos realizar teu sonho. Sim. Né? Mas eu acho Mas que aí, Shark, se virar lei, aí o sucessor com certeza ele vai é obrigado virar... a fazer. Hoje nós temos lá o Ricardo Viana, né? Que inclusive é o vereador que eu apoiei na campanha, e que é um cara muito aberto para a cultura, para o esporte. Então, mas essas ideias são umas ideias loucas, que vamos- quando chega pro criar cara a lei botar o Shark nome, Carvalho. né? A Pro lei, cara botar o nome dele e falar, bicho, eu vou levar isso pra cama, será que os caras não vão zoar de mim? Ou a ideia maluca do cara que aqui vai Pois eu vou lhe dizer, Shark, ó, eu vou lhe dar um exemplo. Quando a pessoa quer mesmo, ela consegue. E no Distrito Federal existe uma lei, não só no Distrito Federal, é lei federal, em que em todos os órgãos públicos, se tiver que ter um quadro, tem que ser de um artista brasileiro e da localidade. Isso é lei. É Nós não lei. somos tão maluquinhos assim, Não. Você pode ir no Banco Central lá. Inclusive Eu costumo dizer aqui. que o Fred é um estudioso, que ele vai e arranca coisa que você nem imagina que acontece, viu? Se você for na nossa biblioteca Coralina, tem quadros lá que são de artistas locais. Por quê? Por conta de lei. E outra, é pago. Se você Valorizado, for né? na Câmara Federal, tem uns quadros lá que decoram a Câmara, você vai ver o nome, todos foram comprados. Não é doado, não. É exatamente para valorizar o artista plástico, no caso, né? Então, se você tem isso, já é um começo para você adaptar essa lei ou usar, eu acredito que outros municípios já têm leis semelhantes, né, análogas, que você pode fazer isso. Esse sonho pode começar amanhã. Amanhã é quarta-feira, já tem uma pessoa que vai falar na tribuna. Sexta-feira sou eu. Eu vou falar sobre aquele projeto nosso, Denis, vou falar um pouco e vou chamar o Carlos da erosão lá, né? Sim. Mas assim, Da Vossoroca. eu já até me... Da como é que Vossoroca. diz? Vossoroca. Do lado do shopping ali, você sabe, shopping... Uma o erosão Centro Shopping. gigantesca ali. Aí o que acontece? Você já pode marcar para quarta-feira, falar desse seu projeto, você vai falar para a TV Câmara, onde vai ficar registrado para a cidade inteira, que aí é inédito, porque quem vier depois já Mas vai você já ver, está não, falando, você já está na rede mundial de computadores. E já né? está gravado. já está verdade. gravado. Então, o que eu estou O falando é o pontapé seguinte, inicial já foi dado, né? aqui nós somos uma fábrica de realizar sonhos. Eu tive muito sonho. Quando eu estava fazendo a feira permanente lá, na época o Delfino Machado falou o seguinte, eu autorizei fazer uma feira, não foi um shopping não, porque parece, né? Vou mandar derrubar. Meu amigo, eu passei 3 noites sem dormir lá no local, com medo dos tratores ir lá e derrubar. Porque eu ia ter que ir embora, o nego me matava, porque a gente fazia as custas nossas, de dinheiro nosso. Mas o sonho foi realizado, está lá até hoje. Inclusive, agora na saída do prefeito Pábio, foi doado a área para todos eles ter escritura. Acabou. Então, é um sonho. E você querendo realizar esse sonho aí, pode contar com a gente, né, Denis? Claro, sem dúvida nenhuma. Pode contar com a gente. A rádio, o Shark sabe que a rádio comunitária ela é voltada para isso. E eu quero parabenizar. E você Inclusive, sabe... eu quero falar disso daqui a porque pouco, tem novidade. ela é Tem uma voltada novidade. para isso. Parabenizar ela- a sua esposa. é verdade. A sua esposa, como é que é o Esposa, nome dela? Viviane. Viviane. Viviane? Viviane. Não, mas espera aí, ligou uma pessoa para mim aqui. Espera aí, Virgem Maria. Ai, meu Deus. Nós estamos ao vivo, viu, Fred? Eu queria te lembrar isso aí, viu? Ah lá, dá para ver? Essa aqui... Não é minha esposa, não. Não é minha esposa, não. Essa Rapaz. essa é É uma... o seguinte, essa moça, ela ligou aqui, mandou uma mensagem para mim, inclusive falando que você vinha aqui. né? Olha que legal. É Ada Miniani. Ah, né? é uma grande amiga nossa. Então, grande ela amiga falou, inclusive, Beijo querendo... pra já você, sei. Ada. Beijão. É porque nós, quando temos os convidados assim, a gente coloca um banner avisando que vai ter a apresentação da pessoa. Que ajuda a gente a ter um pouco de audiência. Sim, claro. Então, automaticamente te conheceram, já mandaram pro Fred. Ó, pergunta esse aqui para ele, ver como é que tá a porque, situação. lá, né? inclusive,
pediu, né, para a gente ajudar a divulgar os projetos de vocês. Então, de alguma forma, ela deve estar envolvida em algum projeto. Ele é agente cultural. Mas é um ativista, né? Então, aí eu penso... Você vê como é que o alcance chega, né? As coisas vão chegando conforme a gente, às vezes, nem planeja, né? E é até melhor, né? Porque soa de forma orgânica. Né? Tem aquela coisa que você falou do karaokê, que o cara liga pro pai, pra mãe, não sei o que também. Ô pai, é eu vou legal. cantar lá, você tem que ir. Mas o orgânico também, quando ele acontece, É verdade. Isso é bom pra gente. Ô Fred, Tô vendo aqui essa na questão aula. dos projetos aí, vamos encerrar realmente com chave de ouro o mandato, porque assim... Não, encerrar Tá aqui não, um cara né? aqui, ó, que é testemunha viva aqui. Mas ó. você vai encerrar mesmo ou você vai Não. dar oportunidade de continuar Eu ajudando acho a que o nossa sonho cidade? tem que continuar, né, meu porque amigo? se você... Eu não sei. O espetáculo não pode parar. Vou deixar aqui um chamado aí para você ouvinte. Se eu não continuar no Conselho de Cultura, vocês que vierem para o próximo conselho, peguem a ideia, façam um ranking de artistas de todos os segmentos. Mas Quem- está havendo alguma da dificuldade música. lá da sua reeleição? Você Não, acha não que tem tem alguém dificuldade. querendo isso aí? Não, Pô, não você tem apoiou o dificuldade. secretário. Sim. Não, você apoiou o ex, né? O ex-secretário. Então você já tem um compromisso lá com Tem o ele. vereador. Mas tem o Afrânio, que é uma Eu pessoa acho que é aberta, pessoal, republicano. viu? É pessoal e é um pouco de charme também, porque a gente gosta de o pessoal ficar, né? Não, cara, Fica. Né? Tem um pouco de charme, mas assim, na verdade, agora dia 11 de abril... Mas é o seguinte, eu queria só relembrar aqui, com um 11 pouco de mais de idade que eu tenho, Aqui mas o até vovô- que... o Não, o vovô Fred é sou mais eu. velho do que eu, mas assim... Mais velho, não. Não, mais experiente. Eu sou jovem há mais Assim, tempo. Chaco, porque é o seguinte, colocar um indivíduo num local que não tem conhecimento também é complicado. Demais. Aí você vai estagnar o setor. Mas é política, tudo pode. Eu sei, tudo pode, mas entra às vezes um cara não lá anda, até Fred. que odeia. E aí, quando tudo você já está lá na frente, retroceder é complicado. Complicado. E aí eu penso que você reveja esse conceito aí de tentar parar, ou eu não quero mais, né? Já mobiliza a turma logo cidade, aí, né? às vezes a cidade precisa de você. E se precisa de você, você é obrigado a fazer. Olha, Entendeu? Já tem um Janete ué. aqui que pode entrar no seu grupo. Eu já queria estar aposentado, viu, Chaco? Eu Eu já queria estar na praia. Já estou com 62 anos. vamos lá. Mas vamos lá. eu ainda tenho uma coisa para ser cumprida aqui, que é fazer o quê? Os sucessores para ficar nesse local que eu estou aqui. Vocês estão quase me convencendo. Não, e o Fred, também. Ó, nós tínhamos aqui, Vamos ó. chamar o Chac e convencer ele a continuar Nós no temos aqui conselho. um colega nosso, nós temos um cientista político da cidade aqui, que a gente respeita muito ele, porque realmente é um cara muito inteligente, muito estudioso, que é o Benjamin, né, Fred? E a gente tava falando outro dia, falou, pô, Carrapicha, aí, para aparecer um outro Benjamin vai ser difícil. Né? Porque já está final de carreira, quer aposentar, já não quer mais fazer, com razão, porque está cansado. E Mais tem de a parte de 70 anos, enfermidade teve um também. câncer. Mas assim, quem vai substituir? É complicado. Ou então fica mais um pouquinho para poder fazer. Preparar o sucessor, Preparar o né? sucessor, exatamente. importante. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Passar a bola. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu já era para acho estar que- aposentado, mas eu estou aqui hoje tentando ajudar a minha cidade, porque quando a gente ama a cidade, a gente até se sacrifica por ela também, você sabe disso. Sim, demais. Eu preciso dizer para vocês que agora no dia 11, o Ministério da Cultura vai trazer aqui para Valparaíso, vai sediar um encontro territorial, onde vão se reunir 19 municípios. E Valparaíso foi escolhida para sediar, não porque é bonita, não porque é perto, não por nada que não seja pelo trabalho que fez nas políticas públicas. Entendi. Então, eu me senti muito honrado quando Sim. o cara do Ministério da Cultura me ligou e falou, olha, a gente quer que seja em Vai Valparaíso, ser lá. pela maneira como vocês conduziram a Lei Paulo Gustavo, Sim. que inclusive o Janete chegou Eu tava nela. querendo só a palavra para fazer uns agradecimentos. É todo seu, Fala aí, pode falar, depois eu continuo. Você teve, Eu né? sou um cara que eu sou muito honesto e justo com as coisas. Tá? Foi ano. Que ano foi? Foi 2022. 2022. Eu era um cara que eu estava começando meu projeto. Esse cara aqui, ele foi num karaokê meu, gostou. E começou esse negócio de lei, eu não sabia de nada de documentação, não tinha a menor ideia de como Tem a funcionava. burocracia aqui, eu acho que até demais, né? Ela é proposital. É, né? Praticamente, ele fez tudo por mim. Ele me colocou no Fast Food Valparaíso. Eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho lá, de levar alguns cantores que me acompanham. A galera que você conhece, Claudinha, a Carlinha, Claro. pessoal de talento que acompanha. E assim, a questão da documentação, eu era completamente Zero. leigo. Zero. Esse cara aqui, ele simplesmente
me carregou no colo. Pois é, mas Ele, a galera é da por isso que eu secretaria tô de falando cultura, aqui, porque a gente já sabe todo mundo lá, que vai te suceder, talvez... A galera, Eu fico até com a água no É, olho. Eu acho quem vai que te eu também, suceder- velho, vai ficando muito sentimental. Mas, Charque, ó, quem vai suceder às vezes não tem capacidade. É como ele falou. Como é que prepara a documentação? Eu amo meu coração. A documentação chega errada, bate lá e volta. Não adianta. Isso. Esse cara aqui, Não sai nada, não. Não acontece. Eles fazem pro cara desistir mesmo. É aquela história, entendeu? é a história de você pra nadar e morrer na desistir, praia. Né? é, faz- O Fred matou. É pra o cara desistir desistir. mesmo. É pro cara, eles pedem tanta coisa, um portfólio que nem o John Lennon Dá um tem. abraço aqui. Eles pedem, sabe o que, Charque? Eles pedem atestado de óbito da Uma vovó. coincidência boa você estar aqui hoje, né? Pra gente falar disso. Eles pedem atestado de óbito da vovó e ainda tem que trazer a vovó que já morreu. Pois é. Aí é difícil, meu amigo, é complicado, né? Então vamos lá, dia 11 agora vai ter essa reunião de municípios aqui. Aonde vai ser Vai ser na e Câmara qual Legislativa, estrutura? E quem vai promover é o escritório do Ministério da Cultura de Goiânia. Sim. Ele que Mas cuida Câmara desse escritório. Legislativa da onde? Daqui De Valparaíso. Escolheram a Câmara Legislativa. Municipal. É, Você municipal. fala Câmara de Vereadores, né? Câmara de É, Vereadores, geralmente de legislativa é vereadores. deputados, mas você vê. Eu não vou entrar nesse Alego. mérito, não, que Não, eu sei, é para legislar, É pra mas por exemplo, legislar, quando você fala da Alégua, associa lá em Goiânia, né? associa. Quando você Pois fala do DF, né, que é Aliás, Federal, a nossa Câmara. federal. Aliás, a nossa Câmara, eu queria parabenizar você que está em Federal casa aí. Congresso, né? Que você que voltou mudando praticamente a nossa Câmara inteira, né, Fred? faltou um pouquinho aí. Mudou são 10 Não vereadores foi todos novos. que você queria, mas mudou um bocado, Mudou velho. bastante. grande maioria. Verdade. E aí, por enquanto, não tem dado problema, que anterior deu problema demais. E aí a gente torce que a gente tem que torcer pela nossa cidade, viu? Pois é. E Eu aí, vou onde torcer eu para o falo? prefeito dar certo, para o secretário Afrânio dar certo, vou torcer para os vereadores dar certo, porque já deu muito errado, né? Vamos torcer para dar certo, gente. Né? Shark, só para você ter uma ideia, quando a pessoa vai cavucar, consegue. E o Zanetti. Teve uma gestão que devolveu R$ 1 milhão para a prefeitura, que a Câmara de Vereadores poderia fazer esse festival, esse dinheiro, que inclusive o Alceu devolveu 200 mil, mas com uma verba específica para fazer a praça lá do bairro dele lá, que é lá do Cruzeiro do Sul, né? Não, ali é Parque São Bernardo. Parque São Bernardo, Madre Paulina, lá parece. Então, é cavucar. Por que devolver esse dinheiro para a prefeitura? Porque quando ele não é usado, ele é devolvido. Mas ele pode devolver com assim, um local específico para ser usado. Entendeu? Então, assim, o seu festival. Né? Festival. E, assim como o rodeio, nós temos, não é só o rodeio, não. Tem a Marcha para Jesus também, que é praticamente tradicional no município, até porque há uma disputa entre o povo evangélico, né, que, claro, também tem que ser valorizado, né? E o rodeio não é uma festa do mundo e uma festa cristã, vamos dizer assim. Então, eu lembro que o Pablo até falou, o que nós gastamos no rodeio, vamos gastar para fazer a Marcha para Jesus. Não é a Marcha para Jesus, é um show que foi usado, o Matos Nascimento já veio, veio o Fernandinho, que são os ícones, né, da música evangélica. Sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por que não tornar um festival de talentos, né, de Valparaíso, assim, administrado ou organizado pelo Conselho de Cultura, sim, né, todo ano, né? Agora e aí que não seja 2 milhões, sim, mas é o que eu falei que para ele. seja 200 Você já sabe mil. o caminho das pedras, Já não sabe? temos, a gente tem agora a Política Nacional de Blanc, que é a PENAB, inclusive a gente está finalizando ela agora, veio 1.388.000 de recursos. Sim. E a gente esteve lá administrando e ajudando a distribuir isso. Logicamente é um caminho difícil porque passa por uma audiência pública e geralmente as pessoas querem o dinheiro no bolso, quer a parcela dele. Uhum. É difícil convencer as pessoas a usarem o dinheiro grosso coletivamente. Dividir o bolo, né? Na verdade, dividir o bolo é até bom, mas o difícil é você pedir, vamos dividir o bolo, mas vamos guardar os salgadinhos e os outros para mais tarde. É verdade. Você não consegue. O cara quer o bolo na hora, quer o salgadinho, quer o doce. Quer o refrigerante, quer e tudo. E ainda sai da festa falando mal. É verdade. Sai reclamando. Mas isso tem sido um dos nossos desafios. Mas isso acontece até na nossa família, pô. É por reconhecer, gente, é por entender esse lado humano que eu acho que eu dei tão certo no conselho, né? Porque eu falo sempre que eu sou o cara da positividade.
Eu inclusive quero te convidar, viu, Denis, para fazer parte dos grupos, porque isso aqui é cultura. Hoje estou descobrindo mais uma parte dos segmentos culturais que eu, como presidente do Conselho de Cultura, tenho obrigação de trazer todos vocês para essa luz. E toda vez que eu conheço alguém como você que ainda não faz parte, eu me sinto presenteado, porque é mais uma vitória. E a gente vai fazer um trabalho muito bom aqui no bairro Ipanema nos próximos meses, para descobrir talentos, para aproximar das pessoas. Quero voltar a frisar que nós estávamos falando aqui da Câmara dos Vereadores, para não haver confusão, da Câmara dos Vereadores, dia 11, lá vai ter um evento do Ministério 11 de da Cultura. abril. 11 de abril, qual horário? A partir das 17 horas. 17 horas. E a pauta é o quê? Vai ter cantores, vai ter o quê? Não, É uma reunião de É trabalho? uma discussão, é uma discussão. É uma reunião territorial onde o Ministério da Cultura vai reunir 19 municípios para dar ensinamentos, caminhos e diretrizes para os recursos Ou seja, públicos que nós aqui em aquela Valparaíso, dificuldade que o Pra pessoal aplicação, normalmente tem, né? que realmente tem. Ou seja, vamos Nós temos 6 milhões lá para pegar. vão ensinar o pessoal a transitar para conseguir recursos. Conseguiu recurso. Então, Entendi. por que fomos eleitos a cidade cenário para isso? Pelo mérito de como a gente O trabalho que você tem já conseguido. fez lá. na Paulo Gustavo e está fazendo na Política Nacional de Branco. O Entendi. Link, ele enxerga isso, né? De lá os caras enxergam, nossa, Valparaíso... O projeto bem feito, nós ele não somos volta, ele não destaque. volta não, ele é aprovado, né? E aqui Verdade. nós somos destaque por quê? Porque, sem querer, claro, não criar nenhum demérito aqui para os nossos vizinhos, mas a Novo Gama terminou de lançar edital lá agora, edital completamente confuso, Entendi. onde, inclusive, vários artistas não entenderam por que foi feito daquela forma, que criou-se uma burocracia tão gigante que mais de 70% dos artistas não conseguiram se inscrever. Entendi. Tem edital lá que foi prorrogado porque não teve nenhuma inscrição. Aquela velha né? máxima de dificultar para vender a facilidade depois. Pois é. E aí, o que é importante é que nesse dia também, o Fred, no dia 11 de abril, eu vou ser homenageado como um dos melhores presidentes de conselho do estado de Goiás. Parabéns. Né? Então, assim, tá ganhando todos esses presentes agora no final do mandato. Está sendo muito bom, está sendo muito positivo. Eu digo a vocês que a minha vontade de deixar o conselho é para que eu possa trabalhar mais engajado, visto que eu estando no conselho eu fico impossibilitado de algumas coisas. Algumas leis, alguns recursos públicos eu não posso ter acesso como entidade nem como pessoa por eu ser membro de conselho. Entendi. E eu já estou há 2 anos me sacrificando de ficar fora das políticas culturais para ajudar os outros. Então, a gente uma hora fala assim, agora é minha vez, né? Verdade. Eu preciso entrar num edital com o meu nome, com a minha entidade. Eu tenho meus filhos que todos são músicos, tem bandas, e a gente acaba deixando até a família da gente um pouco de fora. E às vezes é criticado pela própria família. Pô, você não podia ajudar a sim, gente posso, mais. aí eu falo, mas o que acontece? Entra lá o filho meu pai, que é o sanfoneiro, minha irmã que é baterista e ganha um edital, o que vão dizer? Ah, não, é porque ele tá no conselho lá. Matou. O presidente é o... Então você quer se afastar para poder mais isento, transitar melhor, né? transitar melhor. Mas isso ainda não está definido, né? Sim. Não está decidido. Eu quero, inclusive, voltar a agradecer ao Afrânio, porque ele confiou também no nosso trabalho, Sim. já delegou algumas responsabilidades. Agora, em abril, vai ter a conferência. Sim. E já está também lá tramitando na Câmara dos Vereadores, através do Ricardo Viana, uma minuta do projeto de lei para fortalecer ainda mais o Conselho, porque hoje nós temos apenas 5 cadeiras da sociedade civil. Entendi. Vai estender. Vai estender, né? Vai estender, trazendo segmentos que não fazem parte do Conselho ainda, que eu não entendo porquê, acho um absurdo. Já deveria fazer há muito tempo, Já né? deveria fazer há muito tempo, como por exemplo a literatura. Claro. Não tem cadeira no conselho. E aí, pasmem, eu não entendo Por quê? não vou atrás, eu não sou um cara que olha para trás, eu olho para frente. Eu sou o cara da positividade. Certo. Tá errado, não, para mim não interessa. Vamos tentar fazer. Vamos tentar criar. E aí vai adicionar a literatura, o circo, que também é uma... Que foi a base de tudo lá atrás, né? Tradicional, não verdade. tem cadeira. As artes visuais, Sim. sobre escultura, Sim. quadros, pintura, para mim não faz sentido, né? Então nós estamos trabalhando para isso.
E quero convidar todo o movimento cultural, inclusive você, Fred, você, Denis, Zanetti, que se misturem e se aproximem desse movimento. E caso, claro, tiver oportunidade, se candidatem, fazer parte do conselho, porque não tem remuneração, é voluntário, mas é algo muito legal e, de certa maneira, você acaba que vira um mini prefeito. Claro. Tá? Isso, é bom falar isso para que as pessoas entendam o porquê é atraente. Porque a PENAB, a Política Nacional de Blanc, nós acabamos de distribuir 1.388.000. Tudo isso, Fred, passa pelo Conselho. Sem dúvida. Você, inclusive, 2 projetos do Carnaval particular, né, foram aprovados, 100 mil para cada um. Eu tive lá conversando, inclusive, com... Aliás, eu a participei de um no Marajó lá. Mas, assim... Eu tive presente lá, porque eu estava... Baraquçã. O Baraquçã está E foi maravilhoso, né, Foi velho? um recurso do Estado, tá? É um recurso do Estado que, assim, nós, no entendimento, no movimento cultural, a gente entendeu que haviam 2 agentes culturais que estavam inscritos que mereciam não ter concorrentes, então a gente se anulou para não competir, porque a gente queria que o recurso chegasse no Pacaembu, né? E chegasse no Valparaíso 1 através do Carnavalha, Certo. que é um bloco de carnaval do Jorge Recife, e que ficou impedido aí 4 anos de atuar também nas políticas públicas, porque era vereador. É verdade. Então, você entende isso, Fred, o que eu estou te falando agora, no meu caso do Você fica travado, o Jorge né? passou por isso, travou. Ficou travado. Um músico daquela qualidade não poder receber um centavo É verdade. do Ministério da Cultura, porque é vereador. Verdade. Quer dizer, não é mais. Então, agora, em 2025, Sim. ele pôde. Mas eu tive com ele várias vezes, falei, Carrapicho, pelo amor de Deus, eu quero voltar a fazer o que eu gosto. Sim, o negócio dele é... E já voltou, né? Graças a Deus, tá né? muito feliz. Verdade. Vou dar um abração aí pro Jorginho. Vamos lá. Não, Agora antes, nós antes, temos- antes de você terminar, Denis, eu queria pedir para... Vou ter que deixar. Eu Você tenho tem outro compromisso ali agora, até com um corretor que ficou... Não, mas já passamos aqui, a ideia era 1 hora, estamos uma quase hora, 2. É que o papo vai ficando Deixar bom, a que gente eu- vai batendo papo, né? DJ Zanetti aqui. Vocês vão me perdoar aí, o papo está maravilhoso, mas eu vou ter que correr atrás de outras coisas. Vocês estão com a vida ganha aí? Não, a gente tá doido aqui, cada um para ir também. Denis, Mas assim, Denis hoje está o papo tá vivendo do gostoso. que ganhou atrás. É verdade. Olha aí, cara. E aí- mas eu tô ganhando atrás sempre, viu? Esse cara dá pra vir pro stand-up, viu? verdade. Stand-up. Ele está vivendo do que ele ganhou Atrás, atrás. Fred, obrigado pela Todos pela vocês presença. que nos acompanharam aí nas redes sociais, fiquem com Deus. Olha, um papo importante, inclusive queria dizer para o Denis, né, a importância da Rádio Sucesso, que poderia ser, né, o polo da cultura no município, porque é o seguinte, reuniões de trabalho aqui, né, Denis, Verdade. poderiam ser feitas aqui, declamação de cordel, cara, aqui dá para fazer tanta coisa Mas nesse espaço. aquela velha máxima, né? O atual secretário, Se bem que ele tem um espaço ele maravilhoso já falou lá para mim, também. falou, Carrapicho, é o seguinte, eu falei para ele, eu tô parando, vou aposentar. Ele falou, não, peraí, deixa eu pelo menos começar o meu projeto, me ajuda lá, porque eu preciso que você passe para a informação para a sociedade o que vai acontecer agora comigo como novo secretário, e depois você aposenta. Eu falei, então tá bom, então nesse primeiro ano faz igual você, viu? Eu vou ficar mais um ano aqui para poder Pra ajudar a dar aquele empurrão. A bateria tá meio fraca e te empurra, o carro pega e ele continua. Pois é, e dizer, viu, Char, que o seu sonho não pode morrer, tá? Ele tem que se estender, mais pessoas têm que aderir, e muitos já sonham igual você, o que falta é um ajuste. E outra coisa, brasileiro não desiste nunca, meu amigo. Verdade, nunca. E você não desiste, pelo Agora, amor de Fred, Deus, você vai vamos embora, falar. você vai perder, que eu vou pedir uma coisa para esses dois fazer aqui, que você vai perder. Não, mas é melhor você ligar o rádio do carro e ir ouvindo, viu? não, eu vou ver pela. Aí tem da rede. Vai estar gravado, Vai estar eu vou dar gravado, uma é olhada. verdade. Fique com Mas, ó, Deus. E até amanhã, né? Você vai, Amanhã é até quarta, né? amanhã, a Amanhã, partir das 8 da manhã, 8 nós da manhã estaremos a gente aqui tá aí. com o Tribunal Livre de novo. falando sobre a política, Falando, fofocando, né? Falando, e as notícias do município. do Brasil e do mundo. Se Amém. Deus quiser. Fique com Vai com Deus. Deus. Zanetti, chamar você para cá? Porque nós estamos já. Bota um que sabe agora. Nós estamos aqui no final desse só bate-papo tem legal. fera. Na verdade, era uma entrevista que virou um bate-papo, né? Na verdade, era uma entrevista que virou um bate-papo. Mas assim,
agora só tem artista aí. É. Aqui não é, tá voando. Você é artista de Um abraço, Fred. Obrigado pela presença. Olha, 3 horas e 30 minutos. 3h30. Eu queria que... passamos da hora só 30 minutos, não tem problema não. Nós estamos aqui numa rádio comunitária que quem manda é o povo. E ela é do povo, a gente pode ultrapassar a hora, tempo, dia, desde que ajude a sociedade. E você veio aqui para isso, para poder colaborar cada vez mais com a sociedade. Mas gostaria que você passasse aí a sua explanação final, para a gente bater um papo aqui e cantar uma musicazinha, porque vocês sabem, os dois são cantores aí, né? Eita, olha a resposta. Voltando à resposta. Eu vou ter que botar Vou ter que dar um jeito de botar ali, mas tem como. Mas tem música que vocês sabem de cabeça. A gente, É. vocês se acertam aí, vamos ali, fazer. dá um jeito. Não precisa botar aqui o. Aí você vai conhecer como é que letreiro, não. funciona o karaokê show, que amanhã tem, né? Às Da 10. manhã tem, mais 10. 10 da manhã tem karaokê show aqui na Rádio Sucesso. Muito legal, viu? Tô gostando demais, viu? Muito bom. Mas sim, Shark, e aí, vamos lá. Vamos lá. A gente tem agora, o Denis, 6 milhões de reais Sim, destinados para a cultura, para ser gasto em 4 anos. entendi. Tá? E Dividido vai dar o quê? 1,5 milhão por mês aí? 1,5 milhão, 1.400.000 por mês. Por ano, por ano. Por ano, 1.400.000, então varia um pouquinho. Sim. Mas o que é importante em tudo isso? É aproveitar, né, esse recurso que já existe e não estagnar nele. Então, o pedido aí vai para os nossos governantes municipais, representantes da Câmara de Vereadores, o prefeito Marcos Vinícius, Sim. secretário Afrânio Pimentel, para buscar mais recursos, porque esses são valores interessantes, mas não precisa ser só isso. Sim. Né? Você fala assim, através de emendas e tal? Emenda e outros recursos que sejam criando um mecanismo de capacitação para ensinar aos entes culturais a se inscrever, a fazer, porque, por exemplo, como o Janete falou, eu ajudei a ele e ajudei um monte de gente, mas um cara só não dá conta de fazer isso. Verdade. É a hora A de demanda é abrir muito grande, esse né? leque, a demanda é grande, e botar na secretaria, de repente, um departamento, uma sessão específica Sim. para isso, para que o artista possa ir lá, se sentir bem, Sim. né, e aprender. Ser orientado, ser né? orientado por pessoas capacitadas, técnicas, que façam ele chegar. Né, Porque você sabe, você já no passou nível por de isso. competir. Hoje você sabe, mas já teve época que você não sabia. Sim, E vários projetos voltaram. voltaram. Né? Recurso volta, ou então, Carrapicho, o que acontece? O recurso vai para pessoas que têm projetos péssimos, projetos ruins, Sim. feitos de qualquer Danosa à jeito. sociedade, né? De qualquer jeito, só para comer o dinheiro Entendi. público. Né? Então, assim, aonde está o diferencial da nossa gestão no Conselho de Cultura? Logo que eu assumi, me passaram um roteiro, Sim. né, da Rádio Peão. A Rádio Peão é aquela que o cara fala. É do corredor, aquele que todo mundo fala, né? É verdade. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou entrar aí para ajudar a fazer esse teatrinho aí, figurar, porque para mim, o Conselho de Cultura era uma coisa que você participava de caráter, assim, simbólico. Só que, devido a gente ter um conhecimento um pouquinho maior, que eu falei para você que eu sou desenvolvedor, espírito de linguagem C, vim da tecnologia. E acaba juntando estudei um pouquinho a mais. fome com a vontade de comer, né? Aí eu fui ler as leis, fui ler os ritos que regiam o conselho, e aí descobri, peraí. Que tinha caminho para você trilhar, né? É verdade. Alguém mentiu para mim, não é nada disso, isso aqui vai muito além do que me falaram. É verdade. Né? Então, assim, acabou que eu fui puxando a corda e não parava de vir, de vir. Inclusive, a gente tem até um ponto de cultura que chama Estica a Corda, que tá surgindo aí. E aí você sabe, a gente sabe depois com a nossa idade, a partir da idade que a experiência que a gente tem de vida, todo dia você aprende alguma coisa, Pois né? E aí, Carrapicho? É igual aprender letra de música, né? Todo dia é uma nova. Eu quero cantar outra, tem que aprender dia é a um letra. repertório novo. É verdade. Existiam aqui em Valparaíso uns poucos agentes culturais, na verdade 6, que a gente até carinhosamente, mas com muita raiva às vezes, a gente apelidou de os meia dúzia. Meia dúzia. Aí de vez em quando nos botecos, nas falácias, a gente fala, mas isso aí os meia dúzia vai ficar chateado. Os meia dúzia vai... Né? Então, assim, não estou aqui criticando ninguém, Sim. porque
cada um dá o que tem. Verdade. E às vezes o conhecimento... E quem não tem não dá nada, né? Não Vou dá fazer nada, o quê? Não dá nada. E aí o conhecimento, às vezes, se você espalha ele, você cria um concorrente para si mesmo. Verdade. E aí esse conhecimento ele ficou seguro por um tempo na mão de umas poucas pessoas, que eram os únicos que chegavam no recurso público. Pois é, e aí Então, a cidade andava para trás, né? O Zanetti passava na praça, ele via um show lá e achava que os caras estavam fazendo aquilo ali da mesma forma que ele. Que era Mas na verdade não era, as né? próprias caixas de som, É. botava no carro, pagava gasolina, o almoço do bolso, e convidava 2 amigos, pagava 2 cervejas pro Sim. cara cantar. Verdade. Então o Zanetti passava na praça e via um show e achava que aqueles caras estavam fazendo igual você. É, mas não era. Imaginava de onde vem aquela grana. E eu daquilo ali. também, só que aí de repente a gente começou a descobrir, não, o cara tá fazendo ali, tá levando 20 pau Entendi. do governo, tá levando 15 pau do governo, tá levando 30 pau do governo. E a gente começou a entender, peraí, mas como é que é esse caminho? E logicamente essas feridas estão todas lá atrás, a gente não tá aqui para abrir ferida nem falar mal de ninguém, mas verdade. tem uma hora que a maldade tem que parar. E aí E graças a Deus esse ponto parou, né? parou, porque hoje se você, na hora que sai um edital aí e tudo que é canto, o pessoal já esparrama, já espalha. E a coisa acontece. E a coisa acontece, e tem gente que já sabe se inscrever sozinho. Verdade. Tem outros que ainda depende da gente estar em cima ali, Sim. empurrando, irmão, abriu aqui, vamos lá. Mas já não é um monstro mais. Entendi. Porque antigamente, o que fazia? Ele soltava a notícia. Os meia dúzia deitava e rolava, né? Deitava e rolava. O meia dúzia ele soltava a notícia, ele soltava, mas soltava assim, faltando 2 dias para terminar o prazo da inscrição. Ninguém pegava. Aí te mandava um E monte se alguém de link. chegasse lá, não, já acabou a inscrição. Ele já acabou. Tinha que ler Aí uma te porrada mandava de um monte coisa. link. Tinha que conseguir um monte de documento. Mas não agora tinha você prazo. viu, eu Tinha queria, prazo. viu, Chá, queria dizer para você que a Rádio Sucesso está aqui para isso, para divulgar todos esses projetos, trazer, Obrigado, irmão. se for preciso, todos os artistas da nossa cidade, Tá feito. todos eles, porque aqui é a rádio da cidade e ela está aqui para isso. Então, eu queria me botar à disposição de você, da Secretaria de Cultura também, para poder valorizar nossos artistas aqui e também trazer os artistas internacionais, nacional, para participar conosco aqui, soltar a voz aqui e ser visto pela Rede Mundial de Computadores e ouvido pelas rádios, porque a rádio da cidade ela tem que cumprir o papel dela. E enquanto eu estiver como presidente dessa rádio ou vice-presidente, eu vou estar cumprindo essa missão. Isso aí, Parabéns. não tenho dúvida nenhuma disso, não. Futuramente obrigado. pode ser um Zanetti, pode ser um mais jovem, claro, porque eu vou passar o bastão uma hora, mas a ideia é seguir o caminho correto. Parabéns. Você teve que futuramente, brigar lá por para favor. acabar com meia dúzia, né? Futuro bem rápido, né? Não, bem, não, Quase morreu, porque não, foi. bem demorado. O O futuro Chá bem quase demorado. morreu por causa dos meia dúzia, mas tá Não. vivo aqui, Tá viu? vivo. Não morreu, não. Viu, cara? E os meia dúzia agora é tudo meus É, amigos. viu? Tem um outro que ainda Caiu na torto, real, olha né? torto pro Shark. É, olha gente, torto. segundo. mas- Ele fala assim, esse cara me acabou. rapaz. Esse cara fechou minha torneira. É Mas é verdade. só vir, tá Não, mas eu valendo, acho que você abriu cara, mais o jogo torneira tá do que limpo. fechou a torneira. Sim, É, o ué. jogo agora tá limpo, é É verdade, competindo, é. tete-a-tete. É né? verdade. Agora é pra todo mundo. É pra todo mundo e o melhor que vença. É verdade. Carlos, obrigado pela oportunidade. Eu acredito que a gente está começando aqui, inaugurando com o pé direito. Sim. E vão passar por aqui muitos artistas. Tem pessoas que, como por exemplo o Alan Allen, que hoje é presidente da UCP, que Sim. é uma entidade que chama União Cultural pelas Políticas Públicas. Certo. Que é uma união de 88 artistas de Valparaíso, muito forte, que nasceu há pouco tempo, mas hoje já é a entidade mais forte de Valparaíso, que é a UCP. Também do coletivo Alquimia, Fernando Fernandes, Juarez Ribeiro, lá da Bem Viver. Nós temos vários pontos de cultura, Alma de Boneco, Islã do Céu, Passo a Passo, que é um ponto de cultura de dança. Vou arriscar falar, não, porque eu posso esquecer de um cara magoa, É né? verdade. Mas nós temos muito. Mas acaba esquecendo, viu? E Não a gente, adianta. e a gente tem que marcar para trazer essas pessoas. Sim. E fazer sua rádio aqui um ponto de cultura também. Verdade. porque, É assim. de fato, já é um ponto de cultura. É verdade. Só precisa ser reconhecida. Lá atrás eu fiz um projeto num quiosque chamado Dom Gourmet, que eu trabalhava com o pessoal do Islã do Céu, tinha as batalhas de poesia e depois tinha a batalha de karaokê. Então, como a galera ficou sabendo que eu tinha um projeto do karaokê, eles me levaram para fazer as batalhas de karaokê. Então, eu trabalhei um tempo lá com a Michelle no Dom Gourmet, um ponto cultural que tinha ali acho que é no Ipiranga ali. Foi muito legal, foi uma época muito Mas legal. é que eu falei pro Zanetti. O Zanetti falou assim, Carrapicho, como é que faz? Eu falei, já tá dentro. Já tá dentro. Porque aqui a gente tem que acolher. E se nós temos aqui os microfones para deixar e abrir a Rede Mundial de Computadores com nossa audiência, cada vez mais as pessoas vão saber muito mais.
Sim. E aí, meu amigo, pode contar comigo, estamos dentro. É isso. A Rádio Sucesso, Informação, né? a Rádio Sucesso é da comunidade, é uma rádio comunitária e tem a obrigação. Não é porque o Carrapicho quer, não. É obrigação de levar a informação. Sim, eu preciso E, de encerrar. preferência, a informação certa, né? Eu preciso encerrar, inclusive, Carrapicho, dizendo que estar aqui é muito importante, porque, para ser bem sincero, durante esses 2 anos de mandatos à frente do Conselho de Cultura, a gente consertou muitas coisas, e uma das que a gente não conseguiu acesso, não conseguiu ainda arrumar, é a parte da comunicação, Certo. que realmente muito falha. Tem tanto evento acontecendo E ninguém a população sabendo, né? não sabe. É verdade. Né? Oportunidades, inclusive, né? Eu, inclusive, hoje não sei como está funcionando, quem está à frente também da Secretaria de Comunicação, mas eu tenho que parabenizar porque os eventos, as nossas ações estão sendo publicadas no site da Prefeitura, Tá saindo. que na gestão anterior Não saía. a gente pedia, implorava e não acontecia, e hoje está saindo sem a gente sequer pedir, então algo mudou, né, que do lado de Pra cá melhor, a gente né? pega pra Pra melhor, né? Porque o movimento cultural está em festa, toda vez que sai uma publicação de um evento cultural no site da prefeitura, alguém manda cheio de orgulho. Fala assim, olha que legal, cara. Aí, ó, que beleza. A prefeitura está divulgando o evento. Verdade. Então, seja lá quem for que estiver por trás dessa melhoria aí, tá de parabéns, né? E também essa parte da rádio aqui, que eu sei que tem um braço aí muito forte já da pegada do Afrânio, né? Deixar aqui uns parabéns para ele também por estar Aliás, o Afrânio... enxergando que essa parte da comunicação tá falha. Hoje eu vou te contar a história, rapidamente, nós estamos já passando do horário. Essa Rádio Sucesso, ela com dificuldade de sair no Ministério, aquela história toda, você sabe que a burocracia é grande. E aí ele falou assim, Carrapicho, o Sandro Mabel é meu amigo, é deputado, vamos lá falar com ele? Eu falei, vamos embora. O Afrânio falou isso para mim. O pedido feito há 5 anos e não saía, e fomos ao Sandro Mabel, que hoje é o atual prefeito de Goiânia, e cheguei lá, o Sandro Mabel falou assim, eu já te conheço. Eu falei, pois você já esteve lá na rádio, mas só que a rádio era só pela internet. E falou, rapaz, eu vou te ajudar a sair essa rádio. Eu tenho que falar aqui porque aconteceu isso. O Sandro Mabel pegou o carro dele, me colocou junto com o Afrânio e foi no Ministério. E falou, olha, essa rádio aqui tem que sair. Eu já estive lá. Ela colabora com a sociedade de lá. E aí, 2 meses depois, a rádio está aí, que está aí há 14 anos. Parabéns. Então a gente tem que reconhecer as pessoas que trabalharam por você. O Sandro Mabel não está ouvindo, mas eu tenho que falar aqui. E o Afrânio é um dos responsáveis, por isso que eu apoio. E assim, porque eu sei que o coração do cara é bom, a cabeça do cara é boa também. Sabe que vai fazer, sabe que tem que fazer. E eu acho que eu tenho que torcer por ele. Né? É isso aí. E a política, às vezes, ela é muito ingrata, ela é muito injusta, né? Tem pessoas que dentro da política você ajuda e depois o cara não bate um prego numa barra. Assim, eu sou suspeito para falar porque sou amigo pessoal do Afrânio. E conheço a família dele e tal, a gente está sempre junto. E assim, mas ele foi um bom vereador, ele foi um bom presidente. Ele quase ganhou, ele quase foi prefeito da cidade, quase. A diferença de votos foi Foi pouca, muito pequenininha, você lembra? Lembro, claro. E agora começou com o pé direito já acelerando. E eu acho que é por aí o caminho. Foi muito legal, inclusive, ele ter essa humildade de começar do zero de novo, Sim. né? Porque o cara que... Voltou, deu um passo para trás para poder pegar impulso. Para poder pegar impulso. É, né? O cara verdade. que já foi candidato a prefeito, quase Verdade, levou. Ele vir candidato a vereador é bem arriscado, porque se ele não ganha a eleição, ele enterra a carreira política para Verdade, sempre, né? verdade. E ele teve coragem. A humildade fez, de voltar. foi bem votado. cara- Né? E eu vou te dizer mais, Bem ele poderia respeitado na ele cidade podia ser também, né? assessor parlamentar de qualquer deputado aqui deste Brasil, porque tem, vou te falar um dos casos aqui, Adriano do Baldi, que tem uma ligação muito fechada com ele. Acho que nem gostou dele ter saído de lá, ele saiu do gabinete para vir para cá, mas é aquela história que o cara ser barrista, que nem a gente é. A gente é barrista, gosta da cidade, e pela cidade a gente faz alguma coisa a mais. Até dar passo, 2, 3 passos para trás. É verdade, Né? é verdade. E foi o que aconteceu com ele. E vamos torcer para ele nessa jornada, porque a cultura não é fácil. Eu já tive algumas conversas com o Afrânio e ele me ouviu bastante, porque essa retomada ela exige um update. Sim.
O cara precisa Sim. renovar os conceitos. Então, a cultura que ele conheceu lá atrás, que era essa, inclusive, que ele falou para mim, eu fiz muita cultura já, eu pegava os caras e dava a camiseta, levava no mercado. É verdade. Então, aí eu falei para ele, ok, eu falei, isso é massa. Mas essa cultura agora ela não é mais assim. Já mudou. Ela já mudou. Ela é diferente. Já está informatizada. Já está informatizada. Atualizou. Ele me parece ser um cara ainda muito versátil, inteligente. E se ele pegar essa velocidade, porque a cultura hoje, Carrapicho, ela inclusive ela cobra demais. Sim. Né? Igual hoje mesmo a gente falou aqui, fez algumas piadas que Sim. eu já fico imaginando, o pessoal da cultura está escutando isso lá, um ou outro já vai postar negatividade. Gente, mas muita coisa é brincadeira, viu? Não sabe levar na brincadeira. É Não verdade. sabe como é que é, entender o que é... Espírito esportivo. Eu fui cantar no. Esqueci a Play. palavra. Eu fui Esqueci a cantar no palavra. karaokê, mas sou ridículo pra cantar. Mas o Zanetti falou, não, você tem que cantar. É zoeira. Eu errei a primeira, vou errar a segunda, mas na hora eu vou acertar. É uma né? dose de humor para poder É lidar verdade, com as coisas, né, que são mais pesadas, é uma forma até de... Porque cantar não é ter voz bonita, não. Cantar é saber colocar a voz, né? Essa Na área verdade. da cultura hoje, ela é meio que um campo minado. O cara tem que saber muito de verdade. mídia, Muita porque às questão vezes do você ego. fala, você fala uma coisa simples, O cara sem já nenhuma se chateia. maldade. Verdade. E acaba sendo interpretado diferente. E aquilo ali vira uma avalanche que não volta atrás. Irmão. E acaba sendo cancelado. Cancelado. Né? Então o risco de ser cancelado dentro da cultura É muito grande. grande. Agora, É verdade. logicamente, é ruim, não é que é ruim, incomoda. Mas é bom porque nós, como pessoas, a gente precisa mesmo saber se polir, né? Saber como tratar, por exemplo, uma pessoa que é LGBT, tratar uma pessoa de cor, tratar uma pessoa que é afrodescendente. Verdade. Né? O próprio religioso, né? Tratar um indígena, né? Um dia eu falei para uma pessoa, porque você é índia, não, aí já veio uma lapada. Não, índia não. Isso aí não se fala, eu não sou índia, eu sou indígena. Então essas correções a gente vai se polindo. E a gente vai aprendendo. E né? vai aprendendo, logicamente. Aprendendo aos poucos. Também as pessoas têm que ter paciência com a Tem que ter- gente. isso é que porque falta, não é a todo paciência da mundo parte que deles. tem a mesma cultura. É verdade. Às vezes a gente tem mais cultura em um determinado setor e menos em outro. E outro. E quem tem mais tem a obrigação Vai sobressair, de ensinar sem o dúvida, outro. né? E tem um hábito. Ter né? paciência, né? Eu tenho um artista que eu conheci quando jovem, né? Um garoto cantando muito, e ele participou até de alguns eventos meus. E aí passaram-se aí uns 12, 13 anos, hoje ele é ela. Ele Sim. Isso me confunde se bastante. trocou completamente. Certo. E aí, pelo meu hábito, às vezes eu chamo de ele. Ele. E aí a pessoa Tá fica na minha chateada. mente. Que você conheceu lá atrás, No né? início já cria um dissabor, É uma verdade. negatividade, e muitas vezes, eu peço até para quem está ouvindo, ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer combater e quer agressões, né? Preconceito. Preconceito, e às vezes virando mais. você acaba virando o agente agressor, Verdade. Exato. você acaba Você sendo... cria o Involuntariamente, né? Porque se você- Involuntariamente acontece, né? Se você tem uma postura negativa, você quer ensinar uma coisa positiva a seu verdade. respeito, mas de forma negativa, a pessoa vai te ver de forma É negativa. verdade. Sim. Então eu acho que na violência, a agressão, ela nunca vai te dar aquele ideal que você quer. Aí tem que ser um equilíbrio. Toda vez que eu chamo de ele, é ela. Eu mudei. Eu vou aprender. E aí a gente vai pulindo. Então, pessoal, é isso, a cultura. É aquela do. Você lembra do José Carlos Araújo, né? Lá do Não, Rio de Janeiro. qual? O José Carlos Araújo, que é um narrador esportivo do Rio de Janeiro, clássico. Não. Ele costuma dizer assim, do José futebol? Carlos Araújo, ele era da Globo e foi para a Rádio Tupi. Aí quando ele foi para Tupi, ele falou assim, eu mudei e gostei. Então, normalmente a pessoa que muda é porque gostou, né? Olha pra você ver, né? Uma piada dessa no lugar errado. Rapaz, É a gente verdade. leva tanta chibatada. Com certeza. Leva Mas tanta e não tá chibatada. falando nada demais. É né? verdade. Se o cara mudou é porque ele gosta. É verdade. Gostou, é pois verdade. mas é isso. Como eu já falei, para encerrar mesmo, que estou muito feliz. Me chame quantas vezes quiser. E já tá intimado. O assunto aqui não falta. Porque a gente sabe que quando o assunto flui, as pessoas têm conhecimento do assunto e as pessoas lá fora, eu tenho certeza que tem muita gente ligada na gente agora. Com certeza. Porque sabe que a gente está falando aqui o que é verdade e o que pode ser feito no futuro
o que pode dar benefício para as pessoas. E até quem não é artista está torcendo também. Está torcendo também. O familiar do artista, o amigo do artista, principalmente do artista local. Né? O público do artista. E aí, nós estamos cumprindo simplesmente o que nós temos que fazer. É nossa obrigação, a sua e a minha também. E a do Zanetti também. E vamos nessa, viu, Carrapicho? A hora que você quiser. Irmão, queria agradecer sua presença aqui, deixar abertas as portas aqui da Rádio Sucesso. A todo dia, a toda hora, de dia e de noite, que a rádio é 24 horas. E dizer que foi um privilégio você estar presente conosco aqui. E sucesso. E eu te peço que você, se puder ficar mais um pouquinho, para tentar passar o bastão um pouquinho mais tarde, para a garotada aprender, vai ajudar a nossa cidade. Não é isso, Zanetti? É isso aí. Fica aí para você me ajudar também. Eu sei que você vai ser criticado pelo filho, pelo pai. Já me ajudou muito. A mulher vai falar, pô, você não para em casa, porque acontece isso, você sabe disso. Eu não vou esquecer, não. Não vou esquecer, não. Porque... Mas aí você está contribuindo com a sociedade e vai trazer benefícios para as pessoas, num conjunto de pessoas, não é individualmente, entendeu? Então, é importante que você faça esse trabalho aí pra gente aí. Obrigado. Mas vamos lembrar os Mamonas Assassinas, não? Vamos, hein? Vamos lembrar os Mamonas Assassinas? Bora. A gente não tem, fundo musical, mas pelo menos o refrão, né? Acho que tem como botar, aí. Tem como botar? Então vem pra cá, senta aqui pra ver se a gente consegue colocar. Rapaz, vai rolar então. Ao vivo aqui é assim, né? A gente faz ao vivo aqui na Rádio Sucesso FM. É desse jeito. Olha aí. Eu tô pronto. Meu nome é pronto. Meu nome é pronto. É verdade. Vamos ver se vai rolar. Viu, gente? Estamos recebendo aqui o Shark, que vai estar conosco aqui na Rádio Sucesso FM, trazendo sempre notícias boas para você que é artista, você que realmente quer galgar a sua carreira. Então fique ligado na Rádio Sucesso, que aqui você vai ter todas as informações possíveis. E se a gente não souber informar, a gente vai procurar a resposta para você e te passar também. Através da Rede Mundial de Computadores, através do Facebook, facebook.com/sucessofm98. Você fica à vontade e a nossa convidada está presente com a gente aqui. Amanhã tem karaokê, tem tribuna livre e muito mais. Tá pronto aí, DJ? Quase. Tá quase? Um minutinho. E aí, você que está em casa aí, através do 61 992412318, você pode participar conosco aqui, ao vivo e a cores. Pode mandar o seu zap, a sua pergunta, que com certeza a gente vai te responder, tá legal? Vamos lá? Tudo pronto. Tudo pronto? Mamonas Assassinas com Shark e DJ. Ao vivo na Rádio Sucesso. Quanto mais Shark ao vivo aqui na Rádio Sucesso. Gente, obrigado pelo carinho. Solta o som que foi 2 a horas gente... de falação e o pessoal quer ouvir música. E a gente vai bater um papo sempre aqui para falar de cultura aqui na Rádio Sucesso, se você tem vez, viu, meu amigo? Fique à vontade e continue com a gente aqui, que a programação continua na Rádio Sucesso FM para você deitar e rolar. Tchau, tchau. Um beijo no coração.